Fala galera, aqui é o Rikami Animes, não esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem no canal. Eu não sou um robô e comentem eu amo magia. O anime começa nos mostrando a pequena Mariane. Ela tá bem emocionada ao ver que seus pais já estão voltando pra casa. Ao se aproximar, ela fica bem emocionada quando vê como sua mãe leva em seus braços o seu irmão mais novo, chamado Cian. Quando ele desperta, ela lhe dá um beijo na bochecha e comenta que ela é sua irmã mais velha. Após 3 anos, eles estão brincando no pátio. Nesse momento chega seu pai e Mariane sai correndo para recebê-lo. Em seguida chega Cian para cumprimentar seu pai. E ele comenta que ele é tão maduro como sempre. Nesse momento, Mariane pensa que é verdade. Seu irmão Cian sempre foi muito maduro, e ela lembra como ele sempre ajuda sua mãe, e nunca nem molhou a cama. E em algumas ocasiões ela já viu ele fazendo uma cara muito séria, que nem a de um adulto. Mas ela sabe muito bem a verdade, já que percebeu como às vezes seu irmão brinca de esconde-esconde, e começa a imaginar coisas como se pudesse usar magia, sentindo que isso é muito fofo da parte dele. Já à noite, enquanto todos jantam, Cian pergunta ao seu pai se os monstros existem. Seu pai responde que sim, e por isso eles não podem sair da propriedade, porque os monstros atacam as pessoas, e poderiam colocar suas vidas em risco. Então, se eles encontrarem um, devem fugir imediatamente. Cian pergunta se também existem espíritos ou fadas, e seu pai responde que sim. Ele nunca ouviu falar sobre espíritos, mas sim sobre fadas, mas elas são muito raras, e é bem improvável encontrar uma. O Sim fica bem animado e pergunta se também existe magia como a de fogo, água, vento ou luz. Mas essa pergunta seu pai responde que isso não existe, ou pelo menos nunca nem ouviu falar da palavra magia. Seu pai fala que mesmo que existam muitas coisas que ele desconheça, ele se considera bem instruído e pode garantir que a palavra magia não é conhecida pelo povo comum. Ele jamais ouviu falar de algo assim, por isso fica bem curioso. E pergunta onde seu filho aprendeu sobre monstros, fadas e essa tal de magia. Sua irmã, preocupada, pergunta se ele está bem, mas Cian fica um pouco deprimido. Mesmo assim, ele fala que está bem. No entanto, desde aquele dia, Cian nunca mais voltou a falar da palavra magia. 3 anos depois, enquanto ele está lendo um livro, ele pergunta a Mariane por que ela se esforça tanto em treinar. Ela responde que é porque é a irmã mais velha e está treinando para caso algo aconteça, como por exemplo se aparecer um monstro, seria melhor saber se defender. Além disso, ela é muito boa nisso e faz isso para poder protegê-lo, porque como irmã mais velha, se ela não for forte não vai conseguir protegê-lo, e se algo acontecer com ele seria terrível. No fim das contas, ela não é muito inteligente e fazer exercícios é sua especialidade. Cian observa sua irmã surpreso, porque ela sempre treinou por ele. E um tempo depois, vemos como Mariane ainda está treinando, e sua amiga chamada Rose comenta que ela é impressionante, e não se cansa de fazer sempre a mesma coisa todos os dias. Em seguida, ela pergunta se Cian continua como sempre, trancado todos os dias lendo. Nesse momento, Mariane pensa que desde aquele dia, Cian nunca mais tocou no assunto, mas ela tem certeza de que a razão pela qual seu irmão Cian é tão obcecado em estudar é para encontrar a magia. De repente, o lago começa a se iluminar e as garotas ficam meio sem entender. E no dia seguinte, Mariane leva Cian ao mesmo lago, mas ele fica bem nervoso, porque muito provavelmente sua irmã vai brigar com eles, por eles terem ido tão longe de casa. A Mariane comenta que talvez ela brigue, mas vai valer a pena, ou pelo menos é o que ela espera. De repente, do lago começa a aparecer um monte de partícula brilhante, e Mariane comenta com Cian que antes do anoitecer aparecem essas esferas de luz. Cian pergunta se seu pai e os demais sabem sobre isso, e ela responde que sim, porque quando descobriu levou seu pai lá. No entanto, curiosamente, ele não conseguiu vê-las, por isso não estava muito segura se ele também conseguiria ver. Cian pensa que talvez os adultos sejam incapazes de vê-las, mas Mariane responde que até algumas crianças não conseguem. Ao que parece, cada pessoa vê de uma forma diferente. Elas vê como se estivessem piscando, mas outras pessoas veem elas como uma luz contínua. Ela acha isso bem estranho, mas parece com aquela magia que ele tinha dito alguma vez. Ele fica bem surpreso ao ver que ela ainda lembra disso, e ela responde que mesmo que não tenha uma memória boa, conseguiu lembrar porque se trata do seu irmão. Além disso, desde aquele dia ele estava muito desanimado. Cian fica bem comovido e pede desculpas por ter preocupado ela, e ela responde que ele não precisa se preocupar, e que é melhor eles voltarem para casa.
Ela espera que agora ele esteja um pouco mais animado. No dia seguinte, enquanto estão almoçando, seus pais ficam bem confusos, porque eles estão se engasgando com a comida, e depois disso eles saem novamente em direção ao lago, onde sua irmã briga com ele, porque seu irmão tem um físico patético. Ele reconhece que precisa fazer exercícios, mas como ainda falta muito para o anoitecer, ele queria investigar melhor o lago e descobrir de onde vêm as esferas de luz, porque talvez alguma criatura que vive nele as esteja liberando. Marianne pergunta o que devem fazer primeiro, e Cian diz que o primeiro passo seria encher 3 baldes, um com pedras, outro com areia e o terceiro com plantas marinhas e peixes. Mais tarde consegue encher tudo, mas ainda falta os peixes. Cian agradece a irmã por acompanhá-lo em tudo isso, e ela responde que se isso interessa a ele, então ela vai acompanhá-lo. Além disso, se a magia realmente existia, ela gostaria de vê-la. Nesse momento, um peixe finalmente morde a isca, e Marianne consegue pegar. Enquanto observam o peixe no balde, são interrompidos pela Rose. Marianne apresenta seu irmão, e Rose se apresenta como uma flor solitária que floresce naquela aldeia desolada. Marianne avisa o irmão que ela é apenas uma camponesa comum, e só gostaria de se fazer de interessante. Rose reclama e pergunta o que fazem naquele lugar. A Marianne responde se ela não está vendo que eles estão pescando. Rose diz que já sabe, mas pergunta por que naquele lago. Ela revela que seu irmão já sabe, e Rose fica bem surpresa ao ver que Cian também consegue ver as partículas, enquanto Cian fica bem impressionado quando descobre que Rose passa o tempo todo observando elas. Mas ela pede para ele se afastar um pouco. Ao anoitecer, as partículas voltam a brotar no lago, mas os baldes não estão brilhando nada. Cian comenta com sua irmã que tentou replicar as condições do lago, mas deve haver outras criaturas nele além das trutas. Por isso vai ser muito difícil reunir todas. Para descobrir a verdade, ele decide entrar no lago. Mas a Marianne não pode permitir que apenas seu irmão se arrisque. Então ela tira a roupa e entra com ele. Enquanto exploram, Cian toca uma das esferas e comenta que ela é bastante agradável e um pouco quente. Depois ele tenta olhar debaixo d'água, mas não consegue ver nada por estar muito escuro. No entanto, ele descobre que as esferas são liberadas por alguma criatura marinha, ou talvez até pelos peixes, mas duvida muito que sejam plantas, porque o local de onde elas vêm está variando demais. Mesmo assim, ele ainda não sabe que tipo de animal está causando isso. Mais tarde, eles saem do lago, e Cian aproveita para agradecer a sua irmã por tudo que ela está fazendo por ele. Nesse momento, Rose fica muito animada, porque conseguiu capturar uma truta fêmea, e Marianne comenta que é muito fácil pescar os machos. Porém, as fêmeas costumam estar em locais muito profundos. Ao colocar a truta fêmea no balde junto com a truta macho, começam a aparecer mais partículas, fazendo Cian descobrir que as partículas fazem parte do cortejo, ou seja, que as esferas fazem parte do ritual de cortejo das trutas. Marianne pergunta curiosa o que significa o ritual de cortejo, e Rose explica que é quando a mamãe e o papai querem se casar. Ela fala que seu irmão e ela não precisam disso porque já são família. O Cian diz que não, por serem irmãos eles não podem se casar. A Marianne fica confusa e pergunta se ele não gosta dela, e ele responde que gosta sim, mas que não podem se casar. No dia seguinte, Marianne comenta com Cian que sua mãe ficou brava com ela, porque quando disse que queria se casar com seu irmão, ela respondeu a mesma coisa que ele. Ela não entende o que há de errado em querer estar para sempre com seu irmão, e ele responde que também quer estar com ela, mas que não é necessário se casar para isso. Mas ela comenta que casamento é algo especial, e que se eles não se casarem, algum dia vão se casar com outra pessoa, e então não vão estar mais juntos. Cian responde que nesse caso não se casará com ninguém, e vai ficar para sempre ao lado dela, e que se ele quiser um herdeiro, ele poderia adotar. O Cian fala que não é tão simples, mas ele também quer ficar com ela e jura que vai ser assim. Enquanto abraça sua irmã, ele fala que está tudo bem e que ela não precisa se preocupar. Mas enquanto se abraçam, ele começa a brilhar estranhamente. Cian pensa que talvez aquilo seja energia mágica e supõe que ao ficar tanto tempo exposto ao ritual de cortejo das trutas, inconscientemente a energia tenha se agravado dentro dele, e pensa que ao dizer que não se casaria com ninguém por ela, ele estaria confessando seu amor. Nesse momento, sua irmã não aguenta a vergonha e sai correndo do quarto. Enquanto isso, Cian pensa que energia mágica existe, e que talvez a magia não exista naquele mundo porque ainda não desenvolveram técnicas mágicas, e fica empolgado acreditando que sua história está apenas começando, pois será ele quem vai criar magia nesse mundo em que reencarnou. Após isso, conhecemos um pouco mais dele, que infelizmente é um homem virgem de 30 anos.
que fica bem animado porque agora que finalmente chegou virgem aos 30 anos, supostamente vai se tornar um feiticeiro, mas ele se frustra muito ao tentar lançar uma bola de fogo. Ele tem uma coleção completa de livros de magia e começa a tentar lançar qualquer tipo de feitiço, mas claramente ele não consegue fazer nada. Ele fica frustrado e se joga no chão, e pega um caderno tentando fazer uma invocação, mas não deu certo. Ele fica bem deprimido e desiste, e entende que naquele mundo não existe magia. E quando tenta ir dormir para ir ao trabalho no dia seguinte, acaba morrendo de uma parada cardíaca. Sua vida passa em seus olhos, e ele pensa que o mundo é cheio de informações, e que se você precisa de algo basta procurar. Em sua vida entediante, seu coração se enchia de emoção só de pensar em coisas que não conhecia. Ele acreditava que se realmente chegasse virgem aos 30 anos, se tornaria um feiticeiro, mas no fundo ele sabia que isso era apenas uma farsa. Mas vemos que esse virgem de 30 anos se tornou Cian. Infelizmente, ao reencarnar nesse novo mundo, também não existe magia. Por mais que ele investigasse e procurasse, ele não encontrou nada. Ele quase perdeu sua nova razão de viver até que aquilo aconteceu. Voltando ao presente, ao tentar lançar uma bola de fogo, também não acontece nada, mas ele não pretende desistir. Primeiro precisa começar pelo básico. Ainda não tem certeza se a magia realmente existe, mas nesse momento encontrou algo que se parece com isso. Nesse momento a irmã dele entra no quarto, e Cian pede que ela ao menos bata na porta. Mariane pergunta se ele estava fazendo algo impróprio. Ele até pensa que não, mas vai chegar um momento em que sim. Mudando de assunto, ele fala que ela chegou na hora certa e pede para ela sentar ao seu lado. Ao fazer isso, ele começa a dizer que ama muito ela. Mariane fica envergonhada, mas nesse momento uma aura mágica começa a surgir dele, e ele entende que se confessar ativa seu poder mágico. Ao mesmo tempo, ele se pergunta se vai ter que se confessar todas as vezes que ele quiser ativá-lo. Enquanto está perdido nesses pensamentos, sua irmã pergunta se ele está apenas brincando com ela. Cian fica bem assustado e fala que da vez anterior conseguiu ativar seus poderes com aquele negócio de cortejo. Mariane se pergunta se ele estava mentindo, e Cian responde que o que disse é verdade. Mariane fica envergonhada de novo, enquanto Cian pensa que ela é muito fácil de convencer. Ela pergunta se ele descobriu alguma coisa, e ele responde que até agora só consegue ativar seus poderes se confessando, mas não acha que emitir energia se limite só a isso. Ele avisa que quer tentar algo, e sua irmã fica nervosa achando que ele vai se confessar de novo, mas Cian pede para ela se acalmar. Ele pensa que cada vez que confessa seus sentimentos, ele se torna consciente deles, ou seja, ele sente uma emoção intensa. Então ele tenta se concentrar em outras emoções, como diversão, expectativa, entusiasmo e alegria. Quando ele faz isso, ele consegue ativar a sua aura. Sua irmã fica bem surpresa, e Cian diz que apenas brilhou um pouco, mas ele tem consciência de que mesmo sendo só isso, é um fenômeno que desafia toda a lógica. Por isso, ele acaba de comprovar que a magia realmente existe. Ele explica que esse fenômeno se assemelha ao que poderia ser uma enguia elétrica. Elas possuem uma capacidade chamada eletrorecepção, que permite elas perceberem campos elétricos, e como seus corpos contam com um órgão elétrico especial, podem utilizá-lo para gerar eletricidade. Ele pensa que talvez os corpos das pessoas daquele mundo tenham algo parecido, que lhes permita perceber e gerar poder mágico. Por isso ele decide chamar esse estado de carga mágica. Ela fica um pouco assustada ao ver a expressão do Cian, mas fica feliz porque seu irmão está feliz. Um tempo depois, Cian aprendeu a controlar o estado de carga. Nesse mês, ele descobriu que para entrar nesse estado, precisa de uma emoção bem intensa, mas manter essa emoção é extremamente difícil, e que só consegue permanecer nesse estado por tempo limitado, já que quando libera todo o poder mágico que possui, ele fica exausto de repente. Mas se consegue emitir seu poder mágico ao máximo, o próximo estado de carga só aumenta. Além disso, ele descobre que esse estado só pode ser visto por pessoas com aptidão mágica. E aqueles que não têm isso não conseguem vê-lo. E seu maior descobrimento e também seu maior problema é que ele não consegue lançar esferas de luz. Ele se sente bem frustrado, mas pensa que talvez a sua quantidade de poder mágico apenas permita fazer seu corpo brilhar. Ele fica bem deprimido ao pensar que tem menos magia que um peixe, mas ele não pretende desistir, mesmo se sentindo bloqueado sem conseguir avançar.
ao lembrar que as trutas conseguiam fazer o próprio corpo brilhar e também expelir esferas de luz. Ele tem uma ideia e tenta enviar seu poder mágico para um dos braços, mas isso se mostra mais difícil do que ele imaginava, pois enquanto precisa manter uma emoção feliz, ele também precisa se concentrar no braço direito, o que é um pensamento lógico, tornando muito complicado unir os dois pensamentos opostos. Por isso ele decide inverter e tenta se emocionar enquanto concentra poder na mão direita, e consegue fazer ela brilhar também, mas ele se empolga demais e acaba batendo na parede, sentindo uma dor bem intensa. No começo ele pensava que poderia conseguir algum poder destrutivo, mas não se deixa abater. Pelo contrário, ele fica bem animado, porque ao menos conseguiu emitir uma luz muito forte, e batiza esse estado como acumulação de mana. Ele continua a praticar o estado de carga, para aumentar sua capacidade mágica. Algum tempo depois, chega o momento de praticar com o seu pai, que a partir desse dia começa a ensinar esgrima para Cian e também para Rose. Mas o Cian não se interessa muito, e fala pro pai que não quer lutar com ninguém, então não faz sentido aprender esgrima, mas seu pai corrige ele, dizendo que a espada não vai ser usada apenas contra pessoas, lembrando ele que fora da aldeia tem muitos monstros. Mesmo assim, o Cian só quer continuar praticando a acumulação de magia. Mais tarde ele tá bem cansado, enquanto seu pai elogia Rose, porque ela é muito boa na esgrima. E se continuar treinando com dedicação, vai ser uma excelente espadachim. Depois é a vez da sua filha, que está decidida a mostrar ao pai tudo que melhorou. Cian observa que sua irmã é muito rápida, e fica bem impressionado com isso, mas ela é derrotada pelo pai com muita facilidade. Ele a parabeniza, mas comenta que seus movimentos são amplos demais. Mas se continuar se esforçando, em alguns anos vai ser sem dúvida uma grande espadachim. Um tempo depois, Cian volta para o seu quarto, para continuar praticando magia. Antes ele atingia seu limite após poucas tentativas de manter sua acumulação, mas agora consegue fazer isso cerca de 20 vezes. No entanto, já não consegue aumentar esse número tanto quanto no início, pensando que deveria parar e reconsiderar seus métodos. Nesse momento, seu pai bate na porta, e ao entrar no quarto pergunta se Cian quer acompanhá-lo até a cidade. Ele fica bem animado e vai com o pai. Ao chegarem à cidade, o pai diz à família para não se afastarem, porque eles podem se perder, fazendo Cian se lamentar. Mas ele entende que agora é apenas uma criança e não pode ir sozinho para todos os lugares. Ainda assim, ele pretende anotar todos os lugares interessantes, para que quando for mais velho possa investigar por conta própria. Assim eles passam o dia todo fazendo compras. Ao chegarem à ferraria, o ferreiro dá as boas-vindas ao pai deles, e descobrimos que seu nome é Gaim. Grate, o ferreiro, pergunta se ele veio buscar o pedido, avisando que já está pronto, pois afinal é para sua filha. Ele aproveita para se apresentar, e se surpreende ao ver que as crianças são muito educadas, comentando que não parecem filhos de Gaim. Ele pergunta se quer apanhar, e para evitar confusão, Grate acaba se afastando na hora. Em seguida, ele entrega a espada para Marianne, que fica muito animada com sua nova arma. No caminho de volta para casa, a irmã se sente muito mal, porque não deram nada para o Cian, mas ele responde que não precisa se preocupar, já que é seu aniversário. Nesse momento, Cian percebe uma criança que mantém uma criatura enjaulada. E ao perguntar ao pai que loja é aquela, o pai responde de forma muito séria que ele não precisa saber. Cian se desculpa, dizendo que foi apenas curiosidade, mas ao olhar de volta ele tem certeza de que o cartaz da loja dizia venda de fadas. Algum tempo depois, numa tarde bem chuvosa, vemos um aldeão tentando levar lenha para sua vila, mas ele encontra alguém correndo desesperado, que tropeça e começa a dizer em pânico que todos foram mortos e que os goblins estão se aproximando. Enquanto isso, Cian está praticando magia e consegue manter a luz em sua mão por 10 segundos. Mesmo assim, ele ainda não está totalmente satisfeito, já que só consegue produzir magia que brilha e gera calor, mas já está se acostumando com isso. Marianne diz que gosta da magia dele, mas ele começa a viajar muito no assunto e pensa que há algo muito estranho naquele mundo, já que existem fadas e monstros, e naquele lugar as fadas são consideradas como outro tipo de animal, e inclusive há pessoas que as caçam para vender. Ele consegue entender o seu pai, que simplesmente não gosta da ideia de existirem pessoas que caçam seres com forma humanoide.
apenas para vendê-los depois. Nesse momento, seus pensamentos são interrompidos pela Marianne, que pede para ele prestar atenção. Nesse instante, eles escutam um barulho, e ao descerem para ver o que está acontecendo, seu pai revela que apareceram goblins. Cian se anima a ouvir isso, e seu pai comenta que precisam eliminá-los o quanto antes, pois deixá-los soltos será muito perigoso. No entanto, Cian apenas pensa que se investigar os goblins, talvez ele consiga descobrir muito mais sobre magia. Ele não sabe muito bem o que fazer, mas nesse momento percebe que as pessoas ao redor estão muito tensas, o que faz ele se perguntar o porquê, já que os goblins supostamente são os inimigos mais fracos. Seu pai avisa a esposa que vai levar todas as mulheres, idosos e crianças da vila para a casa deles, para que fiquem seguros, enquanto os homens vão caçar os goblins. Nesse momento, Marianne segura a mão do irmão e fala para ele não se preocupar, pois o pai vai dar conta de tudo, e ela também pensa em protegê-lo. Cian percebe que sua irmã está tremendo. Depois disso, seu pai e os aldeões se preparam para partir, mas Cian o interrompe e pergunta se os goblins têm força e inteligência suficientes para subir até o segundo andar. Seu pai responde que não, e que como o muro externo é liso, eles não vão conseguir escalar. Ao ouvir isso, Cian sugere se trancar no segundo andar e bloquear as portas e janelas do primeiro, pois assim estariam muito mais seguros. Seu pai acha uma boa ideia, e antes de sair, fala que vai dar um sinal para que possam descer quando tudo terminar. Algumas horas depois, quando a casa já está protegida, um goblin entra no terreno e começa a atacar a porta principal. As mulheres e crianças lá dentro ficam apavoradas ao ouvir, mas de repente o som para, e o barulho de uma janela sendo quebrada aterroriza todos ainda mais. O Goblin entra na casa como se a casa fosse dele. Ao chegar ao segundo andar, Cian avisa que todos precisam fazer silêncio, mas nesse momento um trovão assusta as meninas, fazendo elas gritarem, e o Goblin começa a atacar a porta. Ao quebrá-la, ele entra no quarto, e a mãe dos garotos se coloca na frente dele, implorando para não serem mortos. O Goblin apenas ri da cara dela com uma risada macabra. A mãe acaba caindo de medo, enquanto Cian percebe que o Goblin tem plena consciência, e ele sabe que é o mais forte dali. Marianne se enche de coragem e tira sua espada, mas o Goblin desarma ela com um só golpe. Ela fica completamente em choque, enquanto o Goblin só está se aproximando. Antes que ele consiga atacar, a mãe intervém e recebe o golpe. Todos na sala ficam aterrorizados, enquanto Cian, paralisado, se pergunta o que deve fazer. Ele não pensa muito e vai para cima do Goblin, e percebe que ele está cheio de energia mágica, então decide usar a acumulação de mana dele, segurando seu braço e começando a concentrar uma grande quantidade de energia. Os que não têm afinidade com magia não conseguem ver nada, mas Marianne e Rose conseguem ver o que Cian está realizando. O Goblin está muito confiante, mas de repente ele começa a sentir as queimaduras provocadas pelo Cian. Ele o arremessa contra a parede, mas Cian decide ficar parado e ataca o Goblin novamente, acumulando magia na sua cabeça e conseguindo derrotá-lo ao queimar seu crânio. Mesmo estando em choque e tremendo, ele observa como todos ao redor olham ele com terror, se perguntando por que o veem como se ele fosse um monstro. Nesse momento, Rose segura sua mão e agradece por ele ter salvado ela. No entanto, ao ver sua mãe, ela está em estado muito grave. A tempestade só piora, e Rose puxa Marianne para que Cian veja o que ele pode fazer. Ele pensa que a primeira coisa a fazer é parar o sangramento, mas não pode tratar ela no chão. Por sorte, os outros aldeões aparecem e perguntam o que aconteceu. E quando ela já está na cama, ele pergunta se alguém ali sabe medicina. No entanto, ninguém ali sabe, o que ele já esperava, porque a aldeia é muito pequena. Ele lembra de como tratavam feridas no seu antigo mundo e pergunta se há alguma boa costureira entre eles. Uma mulher se apresenta e Cian pede que ela vá até o quarto da mãe dele, buscar ferramentas de costura além de álcool forte e panos limpos. Ele também ordena que levem o corpo do Goblin para o corredor. Todos obedecem, e nesse momento a aldeã e o menino diante se aproximam para agradecer. Um tempo depois, quando já tem todos os materiais preparados, Cian pergunta o nome da garota, e ela se apresenta como Lia. Em seguida, ele rasga o vestido da mãe, e se alivia ao ver que o ferimento não é tão profundo. No entanto, ele fica preocupado, porque se as garras do Goblin tiverem veneno, isso pode ser a pior situação possível. Mesmo assim, evita pensar nisso, e avisa Lia que agora ela deve costurar a ferida. Ela se recusa, dizendo que não tem coragem de ferir o corpo da senhora dessas terras. Mas Cian responde que se não suturarem, a ferida vai continuar aberta e ela vai estar em perigo. A garota ainda hesita, e ele diz que é necessário machucar para salvar, porque caso contrário ela vai pro Isekai.
e pede que ela ajude a sua mãe. Lia olha para as crianças e decide fazer. Após um procedimento rigoroso de sutura, conseguem estabilizar a mãe. Mariane abraça ele chorando. Nesse momento chegam os homens da aldeia e descobrimos que eles chegaram até a aldeia dos Goblins, onde derrotaram 2 deles, mas entraram em pânico ao ver que havia mais pegadas, percebendo que não eram apenas 2 Goblins, então retornaram rapidamente para a aldeia, e por sorte ninguém morreu no combate. No dia seguinte, o médico vai tratar a mãe deles, e comenta que a ferida estava muito bem costurada, e pergunta se havia alguém na aldeia que soubesse medicina. Gaim fica um pouco nervoso e responde que sim. E depois disso o médico se retira. Mariane, se sentindo culpada, pede desculpas à mãe, mas ela fala que é exatamente o contrário. Ela foi uma criança muito corajosa e tentou proteger todos, então deve se orgulhar disso. Mais tarde, Gaim fala para Sim que já ficou sabendo por meio dos aldeões de tudo o que aconteceu, e que tudo bate com o que ele havia contado. Então ele fica um pouco intrigado e pergunta como seu filho soube o que fazer para tratar a sua mãe. Cian fica bem nervoso e pensa que não pode revelar que tem 30 anos em sua vida passada, então simplesmente responde que não sabe explicar. Isso faz o seu pai fazer outra pergunta, querendo saber como ele derrotou aquele Goblin e por que ele tinha queimaduras em todo o corpo. Novamente, o Cian fica bem nervoso e não sabe o que responder, mas de repente o pai pergunta se ele usou magia. Cian é pego de surpresa e pergunta como ele sabia, e Gaim fala que ele sempre foi um garoto muito racional, tanto que nem parece com uma criança. No entanto, houve uma vez que ele disse algo que o deixou bem intrigado. Ele não sabe se acredita em magia, mas pelo menos quer acreditar em seus filhos. Mariane comenta que seu irmão é incrível e que tem se esforçado muito pesquisando sobre magia, mas isso faz o pai se irritar, pois nunca imaginou que ele iria tão longe, e ordena que ele não revele nada sobre isso, pois se isso se espalhar, coisas terríveis podem acontecer, como ser perseguido por suas habilidades, já que existem coisas naquele mundo que não são aceitas. Por isso ele manda Cian parar de investigar magia. Mariane interrompe, falando que seu irmão trabalhou duro e que graças a isso a mãe deles ainda está viva. Mas o pai responde que não pode permitir algo tão perigoso, já que até o poder de matar goblins e monstros é algo arriscado. Mesmo assim, Cian está determinado e fala que vai continuar investigando magia. O pai se irrita ainda mais e pergunta por que ele não quer obedecer. E Cian responde que entende o que ele sente, mas se parar de investigar magia, ele vai ser muito infeliz. Para o pai pode ser algo muito perigoso, mas para ele sempre foi seu sonho. O pai diz que isso é só um apego de criança, que vai passar quando ele crescer, mas Cian responde que isso nunca vai mudar. E se sua presença naquela casa estiver atrapalhando ou causando problemas, então ele pode ser até deserdado, mas não vai mudar de ideia. Diante disso, o pai percebe que Cian está completamente decidido e não tem outra opção a não ser aceitar. No entanto, a partir desse momento, ele fala que vai informá-lo sobre todos os seus avanços e que se ele começar a fazer algo perigoso demais, vai acabar impedindo. Cian não consegue acreditar no que seu pai está falando, mas Gaim responde que quando o filho está tão decidido assim, não tem como convencê-lo do contrário, e ele fala ao filho que pode se orgulhar, porque encontrou o que queria fazer e decidiu seguir esse caminho. Então agora deve continuar até o final, e ele pretende ajudá-lo, porque afinal essa é a função de todo pai. Um tempo depois, Cian está testando sua energia mágica com a fogueira, enquanto recebe ajuda do pai. Ao tentar, a sua mão se queima e o pai joga um balde de água nele. Ele explica que anteriormente com um Goblin, conseguiu entender ao tocá-lo, mas agora queria testar o que aconteceria se alguém com energia mágica tocasse um fenômeno natural. E o resultado foi que as chamas vermelhas se tornaram azuis e se propagaram pela sua acumulação. Seu pai diz que não consegue ver essa energia mágica, mas pelo que acabou de ver sabe muito bem que o filho estava dizendo a verdade. Mariane fica com ciúmes ao ver que o pai e o irmão estão se dando muito bem, e Cian, para tentar animá-la, comenta que foi graças a ela que conseguiu descobrir a existência da magia. Mariane fica contente, porque entende que ele faz isso para chamar atenção. Nesse momento, Cian lembra que não criou a magia do nada, mas o que acabou de fazer se parece muito com magia de fogo, e começa a fantasiar que em breve vai poder lançar uma bola de fogo para todo lado, enquanto seu pai se preocupa com as expressões estranhas que o filho faz.
A partir desse dia, Cian começa a experimentar totalmente a magia, com a ajuda do seu pai. É um processo de tentativa e erro, e mais erros do que acertos. Em certo momento, o pai recomenda que ele descanse um pouco e vá buscar uma bebida quente. Nesse momento, Marianne pergunta se ele faz tudo isso por causa dos experimentos mágicos. Cian se surpreende ao ver ela em casa, e depois explica que está tentando usar sua energia mágica com o fogo, mas só consegue experimentar quando o pai está presente. E inclusive o seu pai está bem entusiasmado com tudo isso que ele está fazendo. Então Cian agradece a Rose pelo que aconteceu antes, dizendo que quando derrotou o Goblin ela o incentivou. Mas Rose responde que quem deveria agradecer é ela, já que todos estão seguros graças a ele. Curiosa, ela pergunta o que aconteceu com a irmã dele, já que ela sempre fica ao seu lado chamando ele sem parar. Enquanto isso, vemos que ela está treinando intensamente, tentando ficar mais forte para proteger o irmão. Rose comenta que se algo acontecer, ela pede que ele fique ao lado dela, pois tem certeza de que é isso que ela quer. Marianne continua treinando, enquanto Cian faz um resumo de tudo que aprendeu. Primeiro, quanto mais energia mágica ele acumula, maiores ficam as chamas, e quanto mais energia gasta, mais poderosa é a magia. Segundo, ela também reage a outras fontes de calor além do fogo, e quanto maior for a temperatura, mais sua mão entra em combustão. Terceiro, se ele tocar o fogo enquanto está em estado de carga mágica, o fogo se espalha e continua queimando normalmente. Também tentou com uma luva, mas a energia mágica sai dela e o fogo se propaga da mesma forma. Então tudo indica que a energia mágica funciona como uma substância inflamável. Até o momento, todos os seus experimentos foram muito úteis, mas o objetivo é conseguir manipular o fogo, o que parece muito distante. Ele gostaria muito de conseguir criar esferas de luz como as trutas fazem, mas nesse momento sua irmã Marianne fala que consegue fazer isso e mostra pra ele, deixando o Cian bem surpreso, e até Rose também consegue fazer. O Cian fica cheio de inveja e tenta, e Rose recomenda imaginar que ele está puxando sua energia, o que faz Cian entender de que em vez de imaginar que está expulsando ela, ele precisa imaginar que está puxando, e assim ele consegue criar uma bola de luz. Todos ficam bem animados, com exceção do pai dele, que não consegue ver absolutamente nada. Depois disso, vão para o pátio para colocar em prática, onde Cian usa uma pederneira e testa o que aprendeu, criando uma bola de fogo que até seu pai consegue ver. Cian fica muito animado, já que finalmente conseguiu fazer aquilo. Mesmo que tenha sido algo fraco, ainda assim foi um teste. E depois de passar 30 anos desejando usar magia, ele finalmente conseguiu. Ele começa a fantasiar novamente. Enquanto seu pai se assusta ao ver sua expressão estranha, ele batiza a magia de fogo como flerte, mesmo que ainda esteja em fase experimental e ainda não possa ser usada como ataque. Já se passou um mês desde o ataque dos Goblins, e Cian está correndo, porque para usar o flerte ele precisa movimentar sua energia mágica constantemente, mas quanto mais ele a organiza, mais a quantidade liberada diminui. Então ele pensa que deveria criar um novo plano. Nesse momento ele vê sua irmã treinando muito forte, mas ela acaba machucando as mãos. O pai recomenda que ela descanse, mas ela não quer parar. Então Cian entra no meio e fala que seu pai está certo. Ela ignora ele e continua treinando. Então Cian fala com firmeza e ela encara ele irritada, mas depois se desculpa e decide descansar. O pai fala que não precisa se preocupar, pois sua irmã está apenas um pouco alterada. Mais tarde, Cian fala sobre a eletricidade com seu pai, explicando que é um fenômeno muito semelhante aos relâmpagos, e pergunta se existe alguma ferramenta ou criatura que produza ela. Ele está procurando outra linha de investigação mágica, já que ficou estagnado na magia de fogo, mas pretende voltar para ela depois. Ele supõe que, assim como o fogo, a energia mágica deve reagir com eletricidade. O seu pai pensa um pouco e fala que não existe nada assim, mas ele se lembra de que mesmo não chegando ao nível de um relâmpago, já viu um fenômeno parecido, e seu amigo Grátis comentou algo sobre isso. Por isso ele diz que vai até a cidade investigar melhor. Cian vai procurar sua irmã para que ela os acompanhe, mas ela se recusa porque tem muitas coisas para fazer e acaba fechando a porta na cara deles. Um tempo depois, na ferraria de Grátis, descobrem que existe um mineral chamado Mineral Relâmpago. O detalhe é como eles vão consegui-lo. Se pedirem permissão e forem até as minas, podem conseguir. O problema é transportá-lo, já que ele incomoda e é muito perigoso, e como não conseguem movê-lo facilmente, simplesmente deixam ele lá.
mas Cian está sempre em busca de uma solução e pergunta a Gratz se existe alguma árvore que tenha seiva branca e pegajosa. Gratz responde que não. Então Cian pergunta novamente se existe um mineral chamado mica, que é composto por muitas camadas que podem se desprender em lâminas finas. Gratz pergunta se ele está se referindo ao cristal de papel e lhe mostra um pouco o que tinha guardado. Cian pega ele e pensa que esse mineral pode ser usado para fabricar lâminas isolantes. O problema é como produzir uma. Gratz pergunta o que aquele garoto está pensando, mas Gaim responde que Cian não costuma pensar como uma criança. Ele faz uma pergunta para Gratz, querendo saber se há cristais de papel maiores, mas ele responde que não, mas se forem ao distrito comercial podem conseguir muitos. Aquele que ele tem na mão vale 4.000, fazendo Cian pensar que por esse preço, uma família poderia comer em um restaurante muito bom. Ele se surpreende ao ver que o pai está disposto a comprá-lo. Gaim fala que não precisa se preocupar com o preço, já que ele nunca lhe pediu nada, e pode ser um pouco mimado dessa vez. Mas óbvio que se ele não tivesse dinheiro, ele falaria não. Cian fica muito feliz. Mais tarde, depois de conseguir um mineral relâmpago, Cian testa ele, dessa vez acompanhado da sua mãe. Ao ativá-lo, alguns raios vermelhos começam a sair da rocha, mas desaparecem no instante seguinte. Seu pai fala que ele não precisa se preocupar, já que teve muitos erros até conseguir a magia de fogo. No entanto, Cian começa a rir como um psicopata, porque seu experimento funcionou, explicando que a energia mágica não tem apenas propriedades inflamáveis, mas também imita o fenômeno com o qual entra em contato. Isso faz com que seu sonho de usar diferentes tipos de magia seja mais possível do que ele imaginava. O problema é como transformar essa energia em corrente elétrica e lançar os raios pelas mãos, porque se a energia que ele emite explode ao tocar o mineral, ele nunca vai conseguir uma forma adequada. Ele pensa que há algo básico que está fazendo errado, mas depois percebe que não é obrigatório que energia mágica tenha forma de esfera e começa a criar diferentes formas com ela, se tornando mais flexível em seus experimentos. Ele vai até o quarto da irmã empolgado para contar, mas ela não está lá, então sai para procurar ela e encontra ela em um lago praticando contra um tronco. Nesse momento, o bastão se quebra e Cian se lembra das palavras que Rose lhe disse, então se aproxima para pedir desculpas, já que ela sempre o apoiou quando ele quis criar magia, mas ele foi muito arrogante e achou que poderia dar conselhos a ela. Mariane responde que ele não precisa se preocupar e admite que ficou irritada quando ele não ficou ao lado dela, mas isso não foi culpa dele, ela apenas está com ciúmes, porque como irmã mais velha, ela está determinada a sempre protegê-lo. No entanto, não conseguiu fazer nada quando aquele monstro apareceu diante deles, e se ele não tivesse interferido, ela teria morrido. Obviamente, ela fica feliz por estar viva, mas ao mesmo tempo está furiosa consigo mesma por não ter feito nada, e não consegue suportar ser protegida por alguém que ela deveria proteger. Ela não odeia ele, porque ele é seu irmãozinho e sempre vai amar muito ele. Ela só não consegue se perdoar por ser tão fraca, e por isso sente inveja da força dele. Por isso está tão determinada a ficar mais forte, pois acredita que assim vai ter mais confiança e vai ser mais corajosa. Cian abraça ela e se desculpa por não ter percebido como ela se sentia e por não ter estado ao lado dela, dizendo que espera que ela possa desabafar com ele sempre que quiser, pois ele está ali para isso. Mariane começa a chorar, enquanto abraça o seu irmão ao pôr do sol à beira do lago. Depois disso, o jeito dela fica ainda mais exagerado, a ponto do Cian ter que pedir um pouco de espaço, porque ela não deixa ele continuar seus experimentos com magia. Ela continua chorando e pergunta se ele a considera inútil. O Cian não responde isso da forma mais gentil possível, mas depois tenta suavizar para não magoá-la. Então ele volta à sua pesquisa. Agora Cian consegue moldar a sua magia à vontade, chegando ao ponto de expandi-la. O problema é que ao fazer isso, ela perde muita eficácia. Quanto mais ele espalha o volume da energia, mais fraco fica seu poder mágico. E nesse estado a magia não sublima. Por outro lado, quando comprime ela, o resultado é melhor e aumenta a sua potência. Infelizmente, isso não acontece da mesma forma com a magia de eletricidade. Mas em um dos experimentos, enquanto estica sua magia para tocar o mineral relâmpago, ela acaba sendo atraída de volta para seu corpo. As garotas perguntam se ele está bem, e Cian responde que elas não precisam se preocupar. No início, elas achavam que a magia ia para frente, mas ela é atraída para a fonte de energia.
Graças a todos os experimentos, Cian avançou muito rápido, a ponto de pensar que aquele mundo espera que ele crie a magia. Nesse momento aparece seu pai e seu amigo, e mais tarde ao entrar em casa, seu pai lembra Cian que graças à sua ideia conseguiram extrair o mineral relâmpago. Mas depois que fizeram isso, o idiota do Gratz usou seus conhecimentos e começou a extrair o mineral da mina para vender na sua loja. Gratz pede desculpas a Cian por ter usado sua ideia para ganhar dinheiro, mas Cian responde que ele não precisa se preocupar, afinal ele não fez nada de errado. Gratz fica bem surpreso com essa resposta, mas Cian fala que aquilo já era uma possibilidade e que ele não vê nada de errado nisso. No entanto, seu pai comenta que esse não é o único problema. Depois de um tempo, Gratz os leva até a sua loja, especificamente ao seu armazém, onde há uma grande quantidade de mineral relâmpago. Ele conta que no início as pessoas compraram porque era algo incomum, mas depois ninguém mais quis comprar, e ele acabou ficando com todo o estoque. Por isso pede a Cian que crie uma forma de vender todo aquele mineral, já que até já reclamaram do barulho dos estalos vindo dele, e se não resolver em 3 dias, ele vai perder o armazém. Como a ideia de transporte foi dele, Gratz acha que ele pode encontrar uma solução. Cian aceita ajudar, mas deixa bem claro que ele não deve criar expectativas. Ele pergunta por que as pedras estão separadas, e Gratz mostra que quando juntas elas liberam um raio de energia. Cian fica bem impressionado. E mais tarde na loja, Gratz mostra o mineral obtido após refinar e fundir um mineral relâmpago. Cian pergunta se assim como o outro, ele também libera raios. E Gratz lhe entrega outro pedaço de metal, para que ele mesmo teste, porém ao fazer isso nada acontece. Então Cian pergunta em qual etapa do refinamento o efeito desaparece. Gratz responde que ele some depois de calcinar para derreter, e depois disso o processo continua normalmente. Nesse momento, Cian pede ao pai para fazer uma demonstração mágica, e ele permite. Então Cian usa sua pederneira para acender um forno com sua magia de fogo, deixando Gratz bem impressionado. E pergunta o que foi que ele fez. Cian fala que apenas usou magia, e ao ver seu pai ele espera uma autorização, e quando recebe permissão ele explica a Gratz o que é magia. Depois da explicação, Gratz fica bem surpreso, e pergunta o que aconteceria se o mineral fosse refinado com aquele fogo especial. Cian responde que também não sabe, afinal ainda está estudando magia. Então Gratz decide refinar o material, e Cian resolve ficar para acompanhar todo o progresso. Depois de um tempo de fundição, os 2 minerais ficam prontos, e ao serem aproximados liberam um raio. Todos parabenizam Cian pela sua conquista, e ele decide chamar esse metal de aço relâmpago. Depois disso eles praticamente não dormem, e começam a produzir muito aço relâmpago, até todos ficarem exaustos, mas criam 2 novos produtos inovadores. O primeiro é o pederneiro relâmpago, com o qual os clientes vão poder acender fogueiras mais rapidamente. E o segundo é a lâmpada relâmpago, que ilumina tudo sem necessidade de lamparinas. O pai dele fica muito orgulhoso, e sua irmãzinha também. Nesse momento, Gratz segura a mão dele e comenta que ele é alguém muito especial, que já sabia disso desde o início. Quando ele ia revelar algo, Gaim interrompe ele, para que ele não continue falando, e Gratz, fingindo que nada aconteceu, pede desculpas, deixando o silêncio um pouco constrangedor. Isso faz Cian se perguntar o que ele ia dizer. Para quebrar o clima, a mãe do Cian sugere ir comer frutos do mar. Mais tarde, Gratz se despede das crianças e agradece a Cian, dizendo que vai fazer o possível para compensar tudo o que ele fez. Sua irmã pergunta o que ele quer dizer com compensar, e Cian explica que enquanto estavam fabricando os itens, ele teve uma ideia, e que com a ajuda de Gratz, sua magia vai mudar muito. Depois disso, a loja de Gratz se torna muito popular com os novos produtos. Enquanto isso, Cian explica às garotas que o fogo precisa de oxigênio para se manter, mas se ele for removido, a chama se apaga. Ele decide testar o que acontece com o fogo mágico. Ao cobrir e descobrir, percebe que ele não apaga. A energia mágica parece funcionar como um amplificador, ou talvez como combustível. Ao pensar nisso, ele tem uma ideia. Ele usa o pederneiro para criar uma bola de fogo, e pede à irmã que ataque com a outra. Ao colidirem, os 2 poderes explodem. Cian pergunta preocupado se ela está bem, enquanto Rose pergunta se ele já sabia que isso ia acontecer. Ele responde surpreso que apenas esperava que a bola de fogo ficasse maior. Rose comenta que a intensidade não corresponde à quantidade de energia mágica, fazendo Cian pensar que aquilo explodiu como se fosse uma pólvora sendo acesa. Relembrando todo o seu percurso de experimentos, ele chega à conclusão sobre corrente elétrica e corre até o mineral relâmpago.
lançando uma corrente de magia nele. Ao ver o resultado, ele fala às garotas que aquilo não é energia mágica. Ou melhor, é e não é ao mesmo tempo, porque o que elas estão vendo é o ar reagindo à energia mágica. Ele dá um exemplo do seu flerte, que foi ativado apenas com energia mágica sem oxigênio, enquanto o mineral relâmpago mostrou uma clara resistência ao ar para se ativar. Em outras palavras, a magia cumpre a mesma função que o ar, e por isso reage com outros elementos, amplificando suas propriedades. E ele continua fazendo uma expressão pervertida. Emocionado porque fez um grande avanço, ele decide chamar esse fenômeno de magia composta. Um tempo depois, Gratz entregou o objeto que Cian havia pedido, umas luvas de proteção bem estranhas, feitos com cristais de papel e couro resistente ao fogo. Cian testa eles e faz um grande espetáculo mágico, deixando todos ao redor surpresos. Ele até lança seus raios e fica empolgado por finalmente ter conseguido. Sua irmã fala que ele é incrível, e Cian começa a chorar de emoção, por finalmente ter realizado seu sonho de usar magia. Todos ficam muito felizes com sua conquista. Mais tarde à noite, quando Cian se levanta para beber água, ele escuta seu pai conversando com Gratz. Gratz comenta que a magia do Cian é uma proeza sem igual e que não deveria ficar em segredo. A mãe de Cian fala para Gaim que ele deve lembrar que Cian ainda é uma criança e pode acabar revelando suas habilidades sem querer para outras pessoas. Gaim responde que às vezes não consegue deixar de pensar no quanto Cian é especial, porque ele é um menino que aquela pessoa lhes confiou para cuidar. Ao ouvir isso, Cian fica bem surpreso e pensa que então eles não são da mesma família de sangue. No dia seguinte, Cian treina sua magia e já apresenta grandes melhorias. Marianne e Rose elogiam ele, mas ele fica lembrando da conversa dos adultos e pensa nisso de forma confusa. Para evitar esses pensamentos, ele volta a se concentrar na magia composta, descobrindo que ao combinar duas esferas de energia mágica, consegue aumentar sua quantidade e densidade, resultando na magia sinérgica. Ele melhora várias versões das suas magias, ampliando suas habilidades, mas ao tentar combiná-las não obtém reação. Depois ele vai ao lago tentar praticar magia de água, mas não consegue o resultado esperado. Nos experimentos anteriores, ele percebeu que a energia mágica reagia com a atmosfera, adquirindo propriedades do ar, então tenta repetir isso com água, mas ela não reage como antes. Ele muda o plano e usa a acumulação na água, conseguindo apenas levantar algumas gotas. As garotas ficam animadas ao ver que ele pode usar magia de água, mas Cian acha isso bem inútil. Ao sair do lago, ele tenta novamente, agora reunindo a água presente no ar. Mas o resultado é apenas sentir a mão mais úmida. Mas depois ele entende que o tamanho da energia que usou na mão era apenas do tamanho de uma bola de basquete. Por isso só conseguiu acumular as partículas de água que estavam naquele espaço. Na segunda tentativa, ele expande o raio da sua energia mágica para conseguir acumular a água do ar dentro dessa área. E assim consegue criar uma bolha d'água, deixando as garotas bem impressionadas, já que ele literalmente tirou uma bola de água do nada. Cian explica que espalhou sua energia o mais fino que pôde, para reunir água de uma área maior. Isso consome muito menos energia do que tentar mover a água diretamente. Marianne fica bem empolgada e pergunta como ele vai chamar essa magia. Depois de pensar um pouco, Cian batiza de Aqua. As garotas tentam e conseguem de primeira, enquanto Cian pensa que se continuar assim, logo vai alcançar o nível máximo da magia. Agora é um bom momento para pensar na próxima etapa da pesquisa. Algum tempo depois, eles se escondem com Gratz para ir caçar alguns monstros. Ele alerta eles que antes disso, precisam se registrar na Guilda dos Aventureiros. Antes de começarem, Gratz pergunta se eles têm certeza, e as garotas falam que estão decididas. Cian pede para ele não contar nada ao seu pai. Gratz já sabe bem disso. Ao chegarem na recepção, ele avisa a recepcionista que quer registrar aqueles 3 pequenos, e mostra que é um aventureiro de rank platina. A recepcionista pergunta se aqueles 2 aventureiros vão recomendá-los, e eles ficam bem assustados quando descobrem que Gaim está no local. Gaim fala à recepcionista que também vai recomendá-los, e mostra que é um aventureiro de rank diamante. Todos no local ficam sem acreditar, já que nunca tinham visto um nível tão alto. Ele então avisa as crianças que primeiro vão cumprir um pedido, e depois vão conversar com eles. Ao saírem da guilda, todos pedem desculpas a Gaim. Ele diz que já sabia que algo assim ia acontecer. Não exatamente caçar monstros, mas que estavam tramando alguma coisa. Ele percebeu isso porque Marianne é muito ruim em esconder as coisas, já que sempre desviava o olhar quando falava com a mãe ou com ele. Marianne, envergonhada, pede desculpas aos outros.
Gain briga com eles por não terem avisado nada, principalmente a Gratis, que fica sem palavras. Ele pede que expliquem o motivo, e depois de ouvir, entende as razões, e valoriza o fato deles terem pedido ajuda a um adulto forte e confiável como escolta. Ele conclui que mesmo sem ele estar lá, com a ajuda de Gratis não teriam problemas, mas naquele mundo nada é totalmente seguro. Então ele decide acompanhá-los também. Após isso, eles vão até um esconderijo de kobolds, onde Gain acaba com esses monstros facilmente, destruindo todos eles. Cian fica bem impressionado vendo que seu pai é extremamente forte. No entanto, aqueles kobolds já enfraquecidos não servem para testar a sua magia. Mas Gain avisa que apenas diminuiu um pouco os oponentes, pois é questão de tempo até os kobolds que estavam em caça retornarem. Assim que ele fala, os kobolds aparecem. Gain explica que os kobolds são monstros mais fracos que os goblins. E Marianne fica nervosa ao lembrar do goblin que quase a matou. Mesmo assim, eles precisam agir. Marianne e Rose vão para a linha de frente, enquanto Cian fica na retaguarda. Ele inicia um ataque lançando flerte e combinando com outra energia, criando uma bomba e explodindo todos os kobolds à frente. Outro kobold avança contra Cian, mas Marianne interrompe e bloqueia o ataque. Rose também faz um ótimo trabalho e todos cooperam, conseguindo derrotar os kobolds com eficiência. No final, Marianne se sente muito mais confiante, e Gain parabeniza eles, dizendo que eles se moveram muito bem para a primeira vez. Então ele fala que é hora de irem para o próximo ninho, para aproveitar ao máximo a experiência de combate. Então eles limpam o próximo ninho, mas ficam bem cansados. Gratis comenta que ainda falta bastante resistência, mas o importante é que agora eles já conseguem lutar. Gain avisa que vai recolher o espólio, então eles podem descansar um pouco. Mais tarde, enquanto descansam, Cian percebe algo estranho dentro de um ninho e decide investigar. Ao entrarem, eles encontram uma luz estranha, que acaba sendo uma fada presa em uma gaiola. Cian sugere libertá-la e as garotas concordam. Quando a libertam, a fada voa livre e apenas observa os garotos antes de ir embora. À noite, ao chegarem em casa, Gain está com dor de cabeça, já que sua esposa Emma está muito furiosa e acerta ele com um candelabro, enquanto os jovens entram em pânico. Mais tarde, após explicações, ela fala que podem ficar tranquilos, pois já sabia de tudo pelo marido. Ela fala que apenas estava irritada, porque não é normal eles voltarem cheios de ferimentos. Ela entende que quando Gain fica obcecado por algo, ele perde noção do que acontece ao redor, e provavelmente quis que eles ganhassem experiência enfrentando monstros. Apesar da primeira caçada ter deixado todos em um estado ruim, ela deixa claro que enquanto não machuquem ou desrespeitem outras pessoas, eles podem fazer o que quiserem, e só quer que todos se cuidem muito, já que enquanto estiverem vivos ela pode ser feliz. E depois de dar um abraço neles, avisa que é hora de tomar banho antes do jantar, e acabam arrastando Cian também, que se sente extremamente desconfortável com a situação. Ele começa a pensar que são família, e que família não toma banho junto, mas a sua mãe começa a lavá-lo e encostar nele. Então Cian fica desesperado e entra na banheira enquanto ele pensa que está ao mesmo tempo no paraíso e no inferno. Depois ele lembra do tempo que passou com sua família, de tudo que viveu com eles e de todo o apoio que recebeu. Então fala para eles que ele é uma pessoa muito feliz. Depois disso se passaram 2 anos, e Cian agora está enfrentando um Goblin. Atualmente ele é um aventureiro de rank bronze, e dá pra ver que suas habilidades mágicas melhoraram bastante, já que ele consegue derrotar um Goblin com um tufão, mas ele ainda sente que tem muito a melhorar. Nesse momento, Marianne e Rose se aproximam dele, já que também estavam caçando Goblins. Elas agora têm 12 anos, mas cresceram bastante. Nesses 2 anos, a habilidade de Cian de medir energia mágica também melhorou, já que agora ele é capaz de ver a energia mágica de cada indivíduo apenas olhando para a pessoa. Mas ele não encontrou ninguém com mais energia mágica do que Rose e Marianne. Ultimamente os trabalhos de caça aumentaram, devido à grande quantidade de monstros que apareceram repentinamente. E não só isso, como também o número de indigentes aumentou bastante. Enquanto caminham pela cidade, eles decidem ir cumprimentar o Gratis, onde Cian se oferece para ajudá-lo a refinar o aço relâmpago, mas o Gratis responde que não precisa e mostra que já terminou as luvas que ele havia pedido. Cian fica animado porque essa é uma versão melhorada da anterior. Gratis parabeniza eles, porque eles realizaram grandes feitos sem Gain e sem ele. As garotas avisam que em breve vão conseguir o nível prata, o que é uma grande conquista nessa idade, e ele duvida que existam outras pessoas da mesma idade que alcancem esse nível.
Nesse momento, Marianne se aproxima do seu irmão e pergunta para ele, já que agora ele pode usar muitos tipos de magia, o que ele pretende fazer agora. Xian responde que quer ser capaz de usar ainda mais magia. Ela pergunta novamente o que ele pretende fazer depois de conseguir isso, comentando que se não fosse por ele, as lâmpadas de relâmpago não teriam sido criadas. Sua magia foi uma bênção, e se não fosse por ele, ela não estaria respirando naquele dia. Ela também não quer que ele a entenda mal. Ele é livre para fazer o que quiser. Ela simplesmente acha que talvez a magia possa ser usada para algo diferente, já que para o bem ou para o mal, um poder especial acaba afetando os outros. E mesmo que esteja consciente de que não vai ser algo simples, ela tem certeza de que deve existir algo mais. Um tempo depois, Xian está praticando com seu pai, testando suas novas luvas. No entanto, seu pai luta contra ele e consegue repelir todos os seus ataques mágicos. Mesmo assim, o Xian usa sua inteligência e utiliza sua magia de vento para se elevar, e prende seu pai com magia de terra. Seu pai fica bem surpreso e pergunta o que ele fez, e ele explica que chama sua magia de ar de Fal, e que ao expandir o ar na terra consegue criar uma armadilha, mas usar magia enquanto se move deixa ele bem exausto, e ele entende que precisa melhorar seu físico, mas é evidente que ele teve uma boa evolução. Seu pai fica bem encantado com a melhoria que teve nas luvas, e Xian fala que mesmo que seja um pouco difícil de controlar às vezes, já que não direciona exatamente como ele quer, espera que no futuro consiga usá-lo para voar pelos céus. Isso pega seu pai de surpresa, e comenta que esse é realmente um grande sonho. Nesse momento, eles são interrompidos pela Marianne, que também quer treinar com o seu pai. Eles começam o treinamento, onde Marianne demonstra grandes habilidades de esgrima, sendo rápida e precisa em seus ataques. Apesar de ter apenas 12 anos, Xian observa ela fascinado, já que Marianne é muito atlética, mas também é um pouco impulsiva e acaba perdendo para seu pai. Ele comenta que ela está indo muito bem, mas é muito impaciente, mas tem certeza de que em breve ela vai ser capaz de vencê-lo. Ela agradece e depois se despede para continuar treinando. Então Xian se aproxima do seu pai e pergunta como ele vê sua irmã. Gain responde que apesar de ter apenas 12 anos, ela é impressionante e está no nível dos melhores espadachins. No entanto, seus músculos são como os de adulto, e suas capacidades físicas são sobre-humanas, algo que nitidamente não é normal para uma criança. Xian se pergunta se isso se deve à magia ou à energia mágica, ficando um pouco preocupado com essa possibilidade. Mas seu pai pede que ele não se preocupe, pois até o momento não houve nenhum problema. Depois disso, o jovem se reúne com Rose para ajudá-la a eliminar as pragas das plantações. Quando Mari vê as pragas que precisa remover, fica bem nervosa, e assim passa um dia inteiro ajudando Rose a tirar todas as lagartas das plantas. Xian, ao ver que sua irmã continua sorrindo como sempre, entende que não há motivo para preocupação. No final do dia, Marianne consegue coletar apenas 3 vermes, mas promete que no próximo ano vai conseguir mais do que eles. De repente, o céu muda drasticamente e começa a cair muita chuva. Xian observa uma aurora estranha no céu. Quando estão prestes a ir embora, ele ouve sua irmã cair no chão. Ele tenta acordar ela desesperado, mas ela não reage. Eles a levam para a casa de Rose, onde Xian se pergunta o que aconteceu. Nesse momento, Rose comenta que isso é bem possível, mas nessa hora eles são interrompidos por Gawain e Emma, que chegam preocupados. Ela abre os olhos, mas está bem lenta e não reage, nem fala nada. Rose explica a todos que pode se tratar da doença da letargia, uma doença muito estranha que se espalhou pela cidade. Ela só ouviu rumores quando foi às compras e dizem que as pessoas simplesmente desabam de repente. Mesmo conscientes, elas não reagem a nada, apenas ficam olhando para o vazio. Esses são os sintomas, por isso chamaram de doença da letargia. Emma fica bem preocupada e pergunta se existe cura, mas até o momento ninguém sabe de nenhuma, já que não houve nenhum caso de recuperação e como as causas são desconhecidas, ninguém sabe o que fazer. Xian fica muito preocupado e assustado com sua irmã. Gawain avisa que é hora de levá-la ao médico o quanto antes e pede para Xian voltar para casa com a mãe, mas ele se recusa porque quer acompanhá-los. Gawain não permite, já que esse é o horário mais perigoso e aparecem mais monstros. Xian responde que sabe o quão forte ele é, mas se os monstros atacarem não dá para ele proteger sua irmã e lutar ao mesmo tempo. Ele sabe que é apenas uma criança, mas está determinado a encontrar uma forma de ajudar. Gawain acaba aceitando quando vê sua determinação, e então eles seguem desesperados em alta velocidade em direção à cidade.
cidade, enquanto a chuva continua caindo. Nesse momento, Cian percebe uma estranha luz no céu, como uma aurora boreal, e pergunta ao pai se ele também está vendo aquilo, mas Gawain não consegue ver nada além de uma noite chuvosa. Logo depois, Cian nota uma matilha de lobos sangrentos, que se alimentam de sangue humano e são persistentes com suas presas. Cian avisa ao pai que vai cuidar deles. Enquanto Gawain aumenta a velocidade, ele aproveita a chuva para acumular água no ambiente e lançar projéteis contra os lobos. O detalhe é que, apesar de ser bastante eficaz, ainda são muitos lobos. Gawain também luta contra eles, mas de repente uma estranha brisa sopra e os lobos fogem correndo. Cian percebe que algo está se aproximando. Ele fica desesperado e pede ao pai para acelerar. Nesse momento, um estranho espectro aparece diante de Cian. Ele tenta avisar o pai, mas Gawain também não consegue vê-lo, o que faz Cian entender que talvez apenas pessoas com magia consigam enxergá-lo. E ele começa a suspeitar que aquela criatura possa seguir os mesmos princípios da magia. Seu pai comenta que se ele consegue ver aquele monstro, então no fim das contas ele realmente existe. Nessa hora ele é interrompido por Cian, que ouve a tristeza aterrorizante do monstro. O Gawain é incapaz de ver e ouvir a criatura. Cian fica desesperado e o ataca com um projétil de água, mas ele simplesmente atravessa. E quando o monstro está prestes a pegá-lo, Cian o captura usando o mesmo método que usou com o Goblin, se surpreendendo ao ver que sua magia conseguiu purificá-lo. O monstro vai para cima da carroça para tentar atacar seu pai, mas o espectro é repelido pela luz da lâmpada relâmpago, e por um momento Gawain consegue vê-lo. O espectro tenta escapar, mas Cian se eleva usando o Fall para purificá-lo. Ao cair ele entra em pânico, mas é salvo por seu pai. Depois eles continuam o caminho, e Gawain pergunta que tipo de monstro com forma humana era aquele, já que nunca tinha visto algo parecido. Cian se surpreende ao notar que ele conseguiu vê-lo, e Gawain responde que só conseguiu quando ele se aproximou o suficiente. Nesse momento, Cian percebe a lâmpada relâmpago. Mais tarde, ao chegar à cidade, eles vão diretamente ao hospital procurar o Dr. Alfonso, mas ao entrar descobrem que muitas outras pessoas estão em estado letárgico. Cian pede ajuda, mas o assistente do doutor avisa que ele precisa esperar sua vez. Então não tem outro jeito a não ser esperar. Um tempo depois, quando o médico examina Mari, ele confirma que ela realmente está com a doença do letargia e que não há nada que possam fazer por ela, já que não existe cura, ou pelo menos até agora nada foi encontrado. Cian fica desesperado e se lembra de que sua irmã havia prometido que no próximo ano ajudariam Rose. Ele recorda que ela sempre foi sorridente e não consegue aceitar que ela esteja passando por isso agora. Ele pede ao médico que ajude seus pacientes, dizendo que antes de tudo isso acontecer, sua irmã estava sorrindo como sempre, mas não há nada que possa ser feito. No dia seguinte, após o diagnóstico de Mari, a família de Cian decide permanecer na cidade de História. Grades oferece um quarto que antes era um depósito, permitindo que eles fiquem o tempo que precisarem até Marianne melhorar. Antes de sair, ele diz para não se preocuparem. Um tempo depois, Cian continua muito preocupado com sua irmã, já que não há sinais de melhora. Gawain entra no quarto para avisar que quer apresentá-lo a alguém, mas Cian se recusa, dizendo que quer ficar ao lado da irmã e não sairá dali a não ser para encontrar um médico que possa curá-la. No entanto, seu pai lhe diz que há 4 noites, quando foram atacados pelo monstro invisível, nesse mesmo dia houve dezenas de incidentes em que pessoas foram atacadas e assassinadas pelo mesmo monstro invisível, e muito provavelmente todas caíram nas mãos ou nas garras da criatura que eles enfrentaram. De alguma forma, eles conseguiram repelir aquilo, então ele é o único que agora pode enfrentá-lo. Cian responde que isso não tem nada a ver com ele, mas seu pai comenta que deixar aquele monstro livre só vai provocar novas vítimas. Cian continua se recusando, dizendo que só quer ficar ao lado da irmã. Seu pai fica um pouco irritado e pergunta se ele pretende só deixar mais vítimas acontecerem. Cian responde que isso não é problema dele, então o pai pergunta se ele vai pensar o mesmo quando esse mesmo monstro começar a atacar pessoas da cidade e da aldeia deles. Mesmo assim, Cian insiste que não tem obrigação de ajudar ninguém, ele só quer ficar com a irmã. O pai fica bastante frustrado, e Cian pergunta se ele não está preocupado com a própria filha. Gawain responde que claro que está, e que sacrificaria tudo para salvá-la, até mesmo venderia a própria alma se pudesse. Mas ele não tem essa opção e por isso só podem fazer o que estiver ao alcance. E se Cian decidir colaborar, muitas pessoas poderiam ser salvas, então ele pede que o filho os ajude. Isso faz Cian lembrar das palavras da Mari, que disse que talvez a magia pudesse ser usada para outras coisas, já que para o bem ou para o mal, ela sempre acaba afetando os outros e que ela acreditava que ele poderia salvar muitas pessoas quando chegasse o momento. Ao lembrar disso, Cian decide enfrentar o monstro invisível, pensando que sua irmã provavelmente diria para ele ajudar os outros, mas depois ele mesmo comenta de forma irônica, então ele aceita ajudar. Nesse momento, ele percebe algo estranho. A figura da irmã parece sorrir, mas logo sente
sente uma sensação estranha e percebe que a energia mágica dela desapareceu. Ele sai correndo e pede para sua mãe cuidar dela. Ao chegar à cidade, ele nota que nenhuma das pessoas emite energia mágica. Quando volta ao pai, ele revela suas conclusões. As pessoas com a doença do letargia não possuem energia mágica no corpo, e nas ruas não encontrou ninguém com energia mágica. Antes ele conseguia ver algumas pessoas aqui e ali, mas agora não há nenhuma. Mesmo que seja apenas uma possibilidade, ele começa a suspeitar que são justamente as pessoas com energia mágica que acabam sendo afetadas pela doença. A doença da letargia atualmente não tem nenhum tratamento, e também não foram determinadas suas causas. Por isso, assim como ele fez com a magia ao criá-la do nada, ele fará o mesmo e criará uma cura para essa doença. Nesse momento, seu pai lembra que queria apresentá-lo a alguém, e após isso eles se encontram com o duque chamado Balfe. Gawain se desculpa por ir sem aviso prévio e aproveita para apresentar seu filho Cian. Balfe o observa com um olhar aterrador, enquanto Gawain explica o motivo da visita e informa que, como medida contra o monstro invisível, propôs equipar todos os guardas com lâmpadas relâmpago. Enquanto ele continua falando, o duque Balfe começa a chorar repentinamente, reclamando e se arrastando pela sala, dizendo que desde que começou a governar a cidade de História tudo dá errado, e que ele só queria uma vida tranquila como duque. Gawain responde que infelizmente isso não será possível. Cian fica indignado com a cena, mas Balfe recupera a postura. Em seguida, ele fala que o grupo de comerciantes tentou monopolizar as lâmpadas relâmpago, o que tornou muito complicado conseguir algumas unidades para os soldados. Gawain começa a elogiá-lo, mas Balfe diz que não adiantará nada elogiá-lo. Cian não acredita na situação, mas logo passam ao assunto principal, explicando que o monstro e a magia estão de alguma forma relacionados. Cian descobre que o duque já sabia da existência disso, algo que seu pai havia falado anteriormente. O duque sugere que a solução seria reunir pessoas com aptidões mágicas e ensiná-las a usar magia para derrotar o monstro. No entanto, Cian responde que não é tão simples, já que aprender magia leva muito tempo e a maioria das pessoas com energia mágica está doente. Mesmo assim, ele fala que tem uma ideia. Balfe se anima, mas muda de expressão ao ouvir que Cian quer experimentar em seres vivos. Cian explica que quando estão saudáveis as pessoas possuem energia mágica que retorna após o descanso, mas os infectados perderam essa energia e não conseguem recuperá-la por algum motivo. Se ele conseguir injetar energia mágica nos pacientes, talvez consiga curá-los. O problema é que injetar energia mágica em quem já a possui é perigoso, mas se ele não conseguir fazer isso funcionar, os infectados nunca vão poder ser salvos. Cian reflete que no desenvolvimento da medicina, o mais importante são os sacrifícios, já que as pessoas não são salvas com palavras bonitas. Ele decide que está disposto a carregar qualquer desonra para salvar sua irmã e informa ao duque que pretende fazer testes em seres vivos que já estariam destinados a morrer, deixando claro que quer experimentar com os monstros. Cian esclarece tudo e Balfe não apenas autoriza ele a realizar experimentos com seres vivos, como também promete fornecer colaboradores especialistas em medicina e em monstros. No entanto, ele se pergunta por que alguém como o duque acreditou nas palavras de um simples garoto. Para ele há algo suspeito nisso, mas ele se desculpa e comenta que talvez um dia revele alguma coisa. Um tempo depois, Cian se reúne com esses colaboradores, onde o primeiro é Cole Alistair, assistente do Dr. Alphonse, que deixa claro que está ali por ordem do duque, já que considera uma perda de tempo seguir as ordens de um simples garoto. Rafina também se apresenta. Ela é filha do Marquês Alfred, senhor da região de Cepenat e capitã de um dos esquadrões reais. Por último, a especialista em monstros chamada Git se apresenta, mas ela é bastante tímida e fala bem baixinho. Cian agradece aos três por terem se reunido e avisa que aquela missão não é um jogo. Em seguida, ele demonstra um pouco de suas habilidades mágicas, deixando os três surpresos. Ele explica que aquela é uma técnica desenvolvida por ele chamada magia, que amplifica e mantém fenômenos naturais ao materializar a energia mágica presente nos corpos. No entanto, quando essa energia mágica é usada em excesso, o corpo é tomado por um cansaço extremo, que impede até mesmo o movimento, exatamente os mesmos sintomas apresentados pelos infectados pela doença da letargia. Após isso, vemos Rafina quase morrendo ao tentar subir uma colina usando uma armadura pesada, enquanto Cian e Git a esperam no topo, já que Cole precisou voltar ao hospital para continuar trabalhando. Os três saíram em busca de monstros para experimentos. Enquanto aguardam Rafina, Git comenta com Cian que foi chamada para investigar o monstro invisível e pergunta se ele tem alguma relação com a doença da letargia. Cian responde que para lidar com essa doença é necessário encontrar formas de fornecer energia mágica. Como essa energia é perigosa e pode matar uma pessoa, ele precisa fazer experimentos com monstros, que ele já está derrotando usando esse mesmo método, queimando eles de dentro para fora. Mas para tratar a doença da letargia, ele precisa encontrar uma maneira de fornecer energia mágica aos pacientes
até preenchê-los, mas sem matá-los. Ele explica que precisa dela ali porque ela é especialista em monstros e em capturar o monstro invisível noturno chamado Bright. Nesse momento, Git fica bem surpresa e pergunta se ele realmente viu um. Ao descobrir que Cian conhece o monstro, o seu jeito tímido desaparece. Ela fica emocionada porque descobriu um novo tipo de monstro. Diante deles, de repente, surge um Goblin, algo raro de aparecer ao ar livre, já que normalmente só habitam grandes tocas subterrâneas. Mas a Git não se preocupa nem um pouco, só está empolgada em ver um Goblin daquele. Já Rafina está cansada de carregar aquela armadura, então a destrói e vai para cima do Goblin, e começa a se apresentar novamente com seu nome longo. Ela demonstra ser bastante forte, enquanto Cian aproveita o descuido do Goblin para atacá-lo pelas costas, mas ele erra. Ao tentar atacar de novo, percebe que sua energia mágica está se acumulando muito. O Goblin desaparece na fumaça e reaparece atrás da Rafina. Ela consegue desviar, mas quase vai de Isekai. Nesse momento, Cian cria uma esfera de água, gerando uma pequena chuva, e então ataca o Goblin com um raio, tornando o ataque elétrico mais eficaz, mas mesmo assim ainda não causa dano. Rafina aproveita a abertura e acerta ele no pescoço, depois se reúne com os outros. Ela comenta que foi a primeira vez que viu um Goblin, mas em sua terra natal existem muitos orcs e ela vive lutando contra eles. Ela começa a se vangloriar de suas habilidades, e Cian lembra ela de que esqueceu o objetivo principal, manter os monstros vivos e não matá-los. Algum tempo depois, Cian está em casa sendo atendido pela Rose, que está ajudando sua mãe com Marianne. Ela pede para ajudar Cian também, mas ele diz que é difícil, já que ela já está ajudando sua mãe, e até porque ir para a cidade de História toda hora é complicado. Ela entende, mas fica triste porque sua melhor amiga está doente e não pode fazer nada. Cian diz que ela já está ajudando muito apenas auxiliando sua mãe e sendo útil. Mais tarde, Cian vai com Cole até a clínica, pois parecem ter encontrado uma pista para o tratamento. Ao chegar, ele percebe um paciente com leves sinais de atividade, enquanto os casos mais graves não reagem. Ao tocá-lo, o Cian percebe uma pequena presença de energia mágica, o que leva ele a pensar que, segundo sua hipótese, a diminuição da energia mágica pode ser a causa da doença. Ele lembra da conversa com Cole, quando disse que queria experimentar com os doentes estimulando sua energia mágica ao tocá-los com a própria energia, fazendo ele sentir luz e calor. Todos os pacientes com a doença da letargia um dia tiveram energia mágica, por isso talvez seja útil tentar. Depois disso, eles começam os experimentos e percebem que os batimentos dos pacientes se aceleram levemente após receberem a energia mágica de Cian. De volta ao presente, Cian pergunta se agora pode confiar mais nele, e Cole responde que só continua porque vale a pena tentar. Nesse momento, um médico se aproxima para perguntar se eles conseguiram algo, e Cian responde que graças àquilo conseguiu entender muitas coisas. Cole puxa ele para fora, e do lado de fora, avisa que ele não pode falar tão tranquilamente sobre energia mágica e sobre o tratamento diante dos outros, porque os médicos estão dedicados a encontrar uma cura. Se ele disser que encontrou algum tipo de tratamento, a comunidade médica vai voltar seus olhos para ele. Por chamar a atenção demais, eles vão tentar intervir. Por isso, ele recomenda que tenham cautela. Cian agradece, dizendo que ele é uma pessoa bem cuidadosa, mas Cole responde que não é exatamente isso, é que Cian é imprudente demais e precisa se cuidar melhor, sem revelar informações demais. Cian sorri e diz que ele é uma boa pessoa, já que mesmo detestando ele, deu esse conselho pelo seu bem. Cole fica todo envergonhado e manda ele calar a boca, dizendo que só está pensando nos pacientes. De noite, Cian tenta aplicar o tratamento em sua irmã, mas fica com medo, já que não pode ser imprudente. Ele lembra que para criar a magia teve que passar por um longo processo, e decide que fará o mesmo para encontrar uma cura. No dia seguinte, enquanto a garota loira luta com os kobolds, ele e Git começam a experimentar aplicando energia mágica em um kobold desacordado para ver quanto ele consegue suportar. Ao chegar a 30%, o monstro acaba sendo destruído. Eles concluem que os kobolds podem acumular até 50% da energia mágica, enquanto goblins normais só chegam a 30%. Git então avisa que ao ser tocado pela magia, mesmo uma pequena quantidade já o queima, e que isso parece ser um efeito de purificação. Mas talvez nos humanos a reação seja diferente. A loira, obcecada por lutas, pergunta se já pode destruir todos os kobolds. Após receber a aprovação de Cian, ela acaba com tudo, mas acaba caindo de forma patética e tenta disfarçar dizendo que havia uma armadilha, e para não passar vergonha, ela avisa que é hora de ir embora, mas tentar disfarçar deixou ainda mais constrangedor. Ao chegar em casa, Cian lembra das palavras de Git, que talvez o efeito seja diferente em humanos. Nesse momento, a Rose chega trazendo trutas do lago. Cian testa sua magia nelas, e elas conseguem suportar 100% da energia sem serem queimadas como os monstros, o que faz ele pensar que talvez nos humanos também haja uma reação diferente, assim como nas trutas. Ele tenta perguntar para Rose se pode praticar com ela, mas desiste de falar. Mas a Rose percebe
percebe o que ele queria dizer e diz que ele tem a permissão dela. Ela entende que Xian quer observar a reação da sua energia mágica em um humano que ainda possui magia. E a única pessoa com energia mágica que ainda está consciente é ela. Por isso ela diz que ele não precisa se preocupar, porque vai fazer qualquer coisa para ajudar Marianne. Xian agradece, mas ela responde que é natural ajudar sua amiga. Antes de começar, Xian pede para que ela avise caso sinta dor. Então ele inicia o processo e começa a acumular sua magia nela. E ela avisa que só sente um leve calor. Xian continua aumentando a intensidade, mas ao chegar a 50% lembra que o monstro foi queimado antes e ele para. Mas a Rose pede que ele continue. E no final ele acaba acumulando 100% da sua energia mágica nela. Ele descobre que aparentemente as pessoas com energia mágica não são afetadas da mesma forma que os monstros. Xian decide testar a transferência de pequenas quantidades de energia de forma contínua. Rose pede para ele começar, mas ele ainda está preocupado. Ela o tranquiliza dizendo que vai ficar tudo bem. Xian segura a mão dela e agradece, mas nesse momento os dois ficam nervosos e tentam mudar de assunto para deixar o clima mais normal. Enquanto isso, os soldados começam a recolher as lâmpadas relâmpago, já que não apareceu nada e acreditam que não há mais perigo. Eles comentam que elas só foram usadas por um mês e agora dizem que já não são necessárias. Collie comenta que não acha que essas lâmpadas sirvam para muita coisa, mas a garota aponta com uma espada para ele e diz que Xian está fazendo demais. Ele não dorme direito investigando a doença e ainda está obtendo resultados. Se eles não foram atacados até agora, é por causa da lâmpada que ele inventou. Por isso ela diz para ele parar de reclamar, senão vai se irritar de verdade. Ele se desculpa, admitindo que no fundo sabe disso. Graças a Xian, a pesquisa avançou de um jeito que nem mesmo os médicos conseguiram. Git comenta que a situação em outros países é a mesma, mas não foram avistados os espectros nem outros tipos de monstros. Xian pensa que talvez sejam monstros exclusivos daquela região, mas Git fala que podem existir desde a Guerra de Legret. Quando Xian pergunta o que é isso, Rafina explica que foi uma guerra lendária de 1000 anos atrás, quando vários países se uniram para lutar contra demônios. Segundo algumas teorias, alguém chamado Legret teria liderado as nações, ou então seria o nome de um país que desapareceu. À noite no castelo do Duque, ele relata que certa noite surgiu no céu uma cortina de luz vermelha, que foi chamada de ameaça noturna. Ele resume em um diário tudo relacionado à doença do letargia e aos monstros que surgiram naquele dia. Desde o dia 90, Xian vem transferindo energia mágica para um paciente leve, com efeitos positivos, representando um grande avanço. No dia 135, é descoberto que uma transfusão excessiva de energia provoca os sintomas da doença. Por isso é possível que ela não se origine por falta de energia mágica, mas sim por receber energia em excesso. As pessoas já começaram a esquecer os monstros invisíveis, mas por ordem do Duque a produção das lâmpadas relâmpago continuou. No dia 2011, foi confirmado que o corpo perde gradualmente a energia transmitida. No dia 299, Xian começou a ficar sem energia mágica com mais frequência e passou a buscar uma forma de aumentar sua capacidade. No dia 350 não houve avanços, e 212 dias depois também não foram obtidos resultados. Ainda assim, ninguém podia fazer nada além de esperar que Xian com sua impecável linhagem conseguisse resultados. Além disso, também não foi possível confirmar a existência dos espectros. O Duque havia pensado que seria uma revelação de Legret, mas não havia indício, e assim termina o relatório. 2 anos depois, enquanto estão na clínica, os familiares dos pacientes apenas ao verem um sorriso nos rostos deles, agradecem a Xian. No entanto, ele está um pouco decepcionado por não ter conseguido curá-los. Cole recomenda que ele deveria descansar mais vezes. Mais tarde, ao chegar em casa, Kieser encontra Rafina e Git, já que todos vão jantar juntos na sua casa. Durante o jantar, todos observam Xian com seriedade, enquanto seu pai pede que ele descanse um pouco mais. Ele responde que não está cansado e que ainda tem bastante energia. Seu pai confessa que ele e sua mãe já conversaram bastante e que nesse ritmo ele vai acabar ficando doente antes de conseguir curar sua irmã. Rafina diz que os dois estão certos, porque ele tem passado o tempo todo se dedicando diariamente à pesquisa de tratamento. Todos acham que ele está exagerando um pouco. Como eles estão enchendo o saco, o Xian esclarece que não está cansado e nem preocupado, e que nada do que está acontecendo está machucando ele. Ele quer curar sua irmã e pensa nisso todos os dias, mas também sabe que a impaciência não ajuda e que é importante descansar. Ele explica que sempre pesquisou sobre magia, investigou algo que nem sabia se existia e conseguiu encontrar e desenvolver. Comparado a isso, não existe cura que ele não possa encontrar para sua irmã. Ele vai continuar investigando até encontrar essa cura, mesmo que leve a vida inteira, e não quer que pensem que ele é um idiota, porque isso é algo que ele quer fazer. Seus pais se desculpam por terem pensado errado, enquanto Xian declara que vai salvar sua irmã. Mais tarde, quando vão dormir, Xian diz à irmã que não vai desistir, mas de repente o céu fica vermelho, como
como naquele momento de antes. Ao sair para investigar, ele encontra Rose e pede para que ela fique com sua mãe e sua irmã. Ele continua, percebe que o céu está repleto de uma grande quantidade de espectros. Cian se pergunta por que aquilo está acontecendo. Nesse momento, 2 guardas passam ao seu lado, desligados do que está acontecendo, e diante deles aparece um desses monstros. Cian fica desesperado e avisa para tomarem cuidado, mas eles não conseguem vê-lo, então ele corre para ajudá-los. Quando a luz da lâmpada relâmpago os atinge, os soldados finalmente conseguem enxergar o monstro. Cian elimina a criatura e fica preocupado, pois História e toda a sua população estão em grave perigo. Após isso, ele informa ao conde tudo o que está acontecendo. Mesmo estando frustrado, o conde não tem outra opção além de enfrentá-los. Então ordena que um dos soldados avise os postos de guarda e os sentinelas dos muros para ficarem em alerta e prepararem as lâmpadas relâmpago. Ele também decide acompanhá-los pessoalmente. Depois de tentar convencer o duque por um tempo, ele acaba cedendo e Cian vai se reunir com o comandante Lont. No entanto, o comandante menospreza ele, dizendo que não acredita nesses relatos sobre monstros invisíveis. Ele acusa Cian de já ter causado confusão suficiente com as lâmpadas e agora estar inventando outra história absurda, obrigando todos os soldados a se mobilizarem para nada. Mesmo que muitos soldados não acreditem nele, Cian afirma que os espectros existem de verdade. Nesse momento, Rafina chega ao local, informando que ela e seu esquadrão estão à disposição. Os outros soldados apenas comentam com desdém que chegaram os inúteis. Esses são os soldados que Cian salvou anteriormente. Eles se apresentam como Dave Rui. Comandante diz que eles podem fazer o que quiserem ou voltar para a estalagem dormir, pois não faz diferença para ele. Rafina responde que não podem agir assim em uma situação de emergência e que atualmente ela é a capitã do Esquadrão 75, demonstrando grande determinação. Então Dave informa a Cian que o capitão anterior renunciou junto com o restante do grupo, pois não queriam continuar em um esquadrão que só recebia tarefas inúteis. Por isso, a Rafina se ofereceu voluntariamente para assumir o cargo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Rose aconselha Emma a descansar um pouco, já que ela tem passado muito tempo cuidando de Mari. Emma não quer se afastar da filha, mas Rose a tranquiliza dizendo que não precisa se preocupar, pois tem certeza de que Cian está bem e com certeza vai encontrar uma cura. Enquanto isso, os outros estão patrulhando a cidade para verificar os movimentos dos espectros. Atualmente, eles estão se mobilizando em direção à entrada, mas enquanto correm para lá, Cian observa na cidade um grupo deles. Ele usa sua magia para se aproximar mais rápido, mas fica surpreso ao sentir que consegue usar a magia com muito mais facilidade. Quando chega na entrada, ele avisa aos soldados que devem ficar alertas porque os monstros estão se aproximando. No entanto, eles respondem que não estão vendo nada. Além disso, o único suspeito que chegou ali é ele mesmo. Cian usa sua magia e começa a disparar em todas as direções, iluminando a área e fazendo com que os soldados finalmente consigam ver os monstros. Ele elimina os inimigos com magia, impressionando os soldados que se perguntam o que acabou de acontecer. Nesse momento, a Rafina chega e informa que são do Esquadrão 75 da Guarda Real e que tem ordens do Duque para derrotar os monstros invisíveis. Os soldados que antes não acreditavam, agora não podem mais negar o que estão vendo. Cian sobe na muralha e fica sem acreditar ao ver que há mais de 100 espectros no bosque, todos se dirigindo à cidade de História. Ele fica preocupado e tenta pensar em uma forma de acabar com eles. Então ele volta à entrada e usa sua magia para acender as tochas, permitindo que pessoas comuns também consigam enxergar os monstros. Dave e Rui se perguntam como vão lidar com aquilo, já que normalmente recebem apenas tarefas sem importância, mas Cian diz que vai dar um jeito. Ele pensa que renasceu naquele mundo e criou a magia justamente para proteger aqueles que ama e aquele lugar. Os espectros vão para cima deles, e Cian queima um por um. Rafina ordena que os soldados defendam a entrada enquanto ela ajuda o Cian. Ela começa a lutar usando a tocha, mas não é muito eficiente, e o pior é que a tocha começa a apagar. Ela lamenta pois não consegue usar sua espada, mas então Dave tem uma ideia brilhante. Ao encher sua espada com o óleo da lâmpada, ele a acende com a chama mágica e a entrega para Rafina. Agora ela consegue destruir os monstros graças à sua espada flamejante. Rui quase vai pro Isekai, mas Dave salva ele. Enquanto isso, o Cian continua lutando intensamente, impressionado por ter usado magia mais de 100 vezes e ainda não estar cansado. Ele supõe que isso pode ser efeito da ameaça noturna, já que há 2 anos aquela sobrecarga excessiva de energia mágica havia quebrado o equilíbrio do corpo. Mesmo assim, o mais importante agora é lutar, porque sem isso não vão conseguir sobreviver. Nesse momento, todos os espectros começam a se sacrificar do nada, usando seus próprios corpos para apagar as chamas mágicas. Cian fica cercado e decide testar uma nova técnica acumulando uma grande quantidade de energia mágica. Então cria uma tempestade de chamas mágicas e consegue derrotar todos os monstros de uma vez. Mas isso esgota
esgota muito ele e a batalha ainda está longe de acabar, já que mais espectros surgem da floresta. Ele fica desacreditado por estar tão cansado e ainda precisar proteger História e todas as pessoas. Ele não pode morrer ali, pois ainda tem muitas coisas para fazer. A batalha recebe reforços, Gratz e todos os aventureiros da cidade chegam para ajudar. Git aparece e explica a todos os aventureiros o que devem fazer para enfrentar os monstros. Eles usam flechas incendiadas com fogo mágico e atiram nos pontos indicados por Cian, tornando os espectros visíveis e atacando eles. Cian fica surpreso com o plano brilhante de Git, e ela diz que está feliz por ter funcionado. Ela também revela que foi ela quem reuniu os aventureiros, pois sempre viu o quanto Cian se esforça demais e quis fazer sua parte. Por isso todos trabalham juntos e conseguem derrotar todos os monstros. Mas a celebração é interrompida pelo comandante Lont, que pergunta o que eles estão fazendo e acusam eles de serem suspeitos, como se tivessem se passado por monstros para causar o caos. Rafina explica que são aventureiros e que graças a eles os monstros foram derrotados, mas Lont não acredita em nada, porque ele mesmo não consegue ver nada. O comandante comenta que tudo parece indicar que eles estão mostrando suas verdadeiras intenções e acusa Cian de só querer se aproximar do Duque. Gratz entra no meio e manda ele para aquele lugar, dizendo que além de chegar atrasado ao combate, ele ainda quer reclamar. Ele avisa que se não fosse por Cian, a cidade já teria sido destruída. Todos os aventureiros confirmam isso, mas o comandante fica mais nervoso ainda e ordena que fiquem calados e manda seus soldados prenderem todos. Os soldados hesitam sem saber se devem obedecer, mas de repente ele começa a flutuar e uma mão demoníaca quebra seu pescoço, matando ele na hora. Cian observa enquanto uma espécie de demônio aparece diante deles e comentando que há muito tempo não via o mundo exterior e que finalmente conseguiu sair. Cian percebe que a energia mágica que estava no céu agora está concentrada naquele homem. Gratz pergunta quem ele é, e a criatura responde que, como um deus generoso, vai perdoar a insolência deles e se apresenta como Ainwell, um nobre e virtuoso demônio. Todos se assustam com sua identidade, e Ainwell fala que eles são bastante ignorantes por não saberem o que é um demônio, mesmo que isso seja compreensível, já que se passaram 1000 anos. Ele revela que esteve preso por muito tempo, mas agora que está livre vai ser bondoso e vai matá-los. Todos entram em posição de combate, mas Cian avisa que devem fugir. Com um estalar de dedos, Ainwell provoca uma explosão enorme, destruindo grande parte da cidade e deixando muitos feridos. Git entra em pânico, pois sempre quis ver a espécie demoníaca que desapareceu há 1000 anos, mas agora está com muito medo deles. Cian avisa que todos precisam fugir, pois nenhum deles consegue ver plenamente os poderes dele, e não vão ser capazes de derrotá-lo. Ele também revela que a horda de espectros que apareceu com a ameaça noturna não passou de um sinal da chegada desse monstro, e que a verdadeira batalha está apenas começando. Gratz pergunta se o monstro pode usar magia, e Cian responde que não tem certeza, mas ele está transbordando muita energia mágica, e o pior é que possui centenas de vezes mais poder do que ele. Ao ouvir isso, Gratz decide ficar para enfrentá-lo, dizendo que mesmo não sendo capaz de ver seus poderes mágicos, não pode simplesmente fugir. Enquanto isso, Ainwell está feliz com a destruição da cidade, enquanto Cian pensa que se ele continuar assim, todos vão acabar morrendo. Ele avisa Gratz que também vai lutar, pois ele é o único que consegue ver os poderes do inimigo. Gratz aceita e pede que as garotas guiem as pessoas e evacuem a cidade. Elas concordam e pedem para Cian tomar cuidado. Em seguida, todos se colocam em ação. Cian diz a Gratz que vai enfrentar o monstro cara a cara, enquanto ele deve contorná-lo e atacar por trás quando tiver oportunidade, já que essa é a única chance de vitória. Gratz pede para ele não morrer, porque não conseguiria encarar a sua família depois disso. Enquanto isso, o demônio continua devastando a cidade, mas Cian vai para cima e apaga o incêndio com sua magia de água. Ainwell fica surpreso ao ver que ele consegue usar magia. Quando observa ele melhor, reparando nos seus olhos e cabelos vermelhos, ele pergunta se ele é de Lina Gelegret, diferente dos outros humanos sem poder. Ele se pergunta por que não existem outros como ele e espera uma resposta. Cian tenta responder, mas Ainwell continua falando. Ele diz que no fim nada disso importa, e os humanos não aprenderam nada desde aquele acontecimento. Ele fala que Cian é apenas uma criança com quem estão brincando e que deve morrer ali mesmo. Ainwell lança-se uma série de explosões, mas Cian desvia e contra-ataca com sua bala de água. Ainwell comenta que o feitiço foi interessante, mas não chega ao seu nível. Cian se desespera e tenta se esquivar. O demônio prepara um poderoso ataque de fogo para acabar com tudo e Cian se pergunta o que deve fazer para impedir aquilo, porque se continuar assim, todos os seus entes queridos vão morrer. Isso faz ele ganhar ainda mais determinação para protegê-los. Enquanto isso, as garotas continuam evacuando os civis. No hospital, cada vez mais feridos chegam, e o médico de cabelo branco não entende o que está acontecendo. Rafina se encontra com Dave e Rui e fica aliviada ao ver eles vivos. Ela pede que continuem ajudando
ajudando na evacuação, pois ela precisa ir até Xian. Mas Git fala que isso pode ser perigoso e que ela pode morrer. Quando percebe o que disse, ela tenta corrigir, dizendo que não é que acha que Xian vai morrer, mas que o inimigo é muito forte. Rafina entende, mas ainda assim não consegue não ir ajudar Xian. Enquanto isso, Xian usa sua magia para desequilibrar o ataque do demônio e conseguir escapar. Em seguida, ele contra-ataca com um feitiço combinado de água com trovão, mas Ainwell anula e comenta que a magia de Xian é interessante, mas explica que para todo feitiço existente sempre há outro com uma propriedade capaz de anulá-lo. Talvez ele tenha descoberto isso por conta própria, mas isso é algo básico para os demônios. Ele percebe que Xian não consegue usar magia de foge e relâmpago sem aquele artefato, e chama ele de um simples iniciante. Enquanto usa sua magia de raio, ele fala que quando se compreendem as leis dos elementos, toda magia se torna simples, e fala que isso é algo que Xian nunca vai conseguir alcançar. Quando está prestes a acabar com ele, Gratz aparece e o ataca pelas costas, mas o golpe não causa efeito e ele acaba sendo atingido pela magia de raio. Gawain também entra na luta, mas o demônio lança ele para longe, dizendo que armas humanas são inúteis contra ele. Então o demônio volta sua atenção para Xian e diz que ele é uma criança impressionante, como esperado de alguém de Lina Helgret. Por ter gostado dele, o demônio decide não matá-lo, mas sim transformar ele em seu servo, alguém com longa vida e grande poder, mas sem consciência humana, virando apenas um fantoche. Xian tenta escapar, mas é capturado. Ao mostrar os dentes, o demônio revela que é um vampiro. Ele morde Xian e ele começa a perder as forças, mas quando está prestes a desistir, ele imagina uma pequena fada, e de repente começa a tossir sangue. O vampiro fica com muita raiva, dizendo que Xian recebeu a bênção das fadas e chama ele de traidor, dizendo que elas interferiram novamente. Ele começa a enfraquecer, mas ainda assim tenta carregar um ataque poderoso. Nesse momento, Rafina chega para salvar ele. Ainwell começa a preparar outro ataque, e Xian pede que Rafina levante seu braço. Depois disso, ele começa a acumular energia mágica, mas não consegue carregar tudo rápido o suficiente. Por sorte, o Grex e Gawain ajudam ele a ganhar tempo. Xian lembra de toda a sua vida desde que chegou àquele mundo, e dispara uma esfera de energia mágica pura. Ainwell contra-ataca, mas não esperava que o próprio ataque dele acabasse explodindo contra si mesmo, sendo consumido pelas próprias chamas. Antes de desaparecer, ele é confrontado por Xian, que fala pra ele que apesar de seu poder, ele provavelmente nunca estudou ou analisou a magia a fundo. Xian explica que quando magia de chamas entra em contato com energia mágica, podem ocorrer reações perigosas. Ainwell amaldiçoa seu sangue antes de se desintegrar. O Xian fica muito exausto. Ao fechar os olhos, ele vê uma pequena fada. Depois disso, ele desperta assustado, achando que o demônio havia derrotado ele, mas ao acordar, sua mãe o abraça muito aliviada por ele finalmente ter despertado. Mais tarde, o médico de cabelo branco examina ele e informa que está tudo em ordem, além de revelar que ele ficou desacordado por uma semana inteira. Depois disso, o Grex e seu pai vão vê-lo. Gawain conta que naquele dia havia saído da aldeia, mas só depois percebeu que os espectros apareceram, e por isso conseguiu chegar a tempo de ajudar. Mesmo assim, ele acha que não foi muito útil, mas o Xian fala que ele e Grat realmente ajudaram, já que conseguiram cortar os braços do inimigo. Eles ficam curiosos, porque quando o atingiram, o corpo do monstro estava muito menos resistente, e isso só foi possível por causa dele. Mesmo tendo sido pura coincidência, Xian conclui que da próxima vez não devem usar o mesmo método. Ele também pensa que se a ameaça noturna voltar e um monstro como aquele aparecer novamente, eles precisam estar preparados. Então ele fica preocupado e pergunta por Rafina e Git. O médico responde que elas estão apenas com ferimentos leves, todos estão bem, mas os danos foram enormes e cerca de 420 pessoas morreram no ataque do demônio. Xian se culpa por sua fraqueza, acreditando que se fosse mais forte, menos pessoas teriam morrido. Cole responde que não é bem assim, pois sem ele a cidade teria sido destruída, e o melhor que pode fazer é se orgulhar do que conquistou. Xian sente uma leve brisa, e por ser noite, tudo ao seu redor parece estranho. Ele percebe que sua energia mágica aumentou muito, mesmo não tanto quanto a do demônio, o importante é que evoluiu. Ao controlá-la, ele pede para ver sua irmã. Quando ele chega, ele percebe que talvez se infundir uma grande quantidade de energia mágica possa curar a doença da letargia. Antes ele não tinha energia suficiente, mas agora é diferente. Ele injeta uma grande quantidade de energia em Mari até que ela finalmente abre os olhos. Ainda não é suficiente de imediato, então ele continua. Após um período de terapia mágica intensa e grande esforço de Xian, Mari finalmente recupera a consciência e pergunta confusa o que está acontecendo. Todos ficam em choque e acabam chorando de emoção, enquanto Xian se alegra por ter conseguido trazer a magia àquele mundo. Algum tempo depois, Xian cura todos os pacientes. Cole o elogia, dizendo que ele é realmente impressionante. Xian sente que por enquanto o problema da doença está resolvido, mas ainda há outra questão pendente, o Linagret. Então ele se reúne
reúne com o Duque e pergunta quem ele realmente é. Em uma ocasião, Grátis quase comentou sobre sua origem e seus pais. Apesar de ter um filho obcecado por algo ilógico, eles foram muito compreensivos com ele. Mesmo sendo o Duque, ele aceitou de imediato as ideias que um simples menino como ele propôs. Naquela época, ele nem sequer lhe mostrou sua magia. No entanto, jamais ficou em dúvida sobre o que ele dizia sobre ela e sobre a energia mágica, como se já soubesse da existência disso. O Duque pergunta aos seus pais adotivos se pode revelar a verdade. Gawain responde que eles não podem continuar escondendo isso dele. Então o Duque revela que Cian é descendente dos Legret, o nome de um povo que há 1000 anos esteve do lado dos humanos e lutou de forma impecável contra os demônios. Eles tinham cabelos e olhos vermelhos e utilizavam um poder misterioso chamado feitiçaria. Conseguiram selar os demônios na batalha de 1000 anos atrás. Mas antes dos demônios serem selados, eles amaldiçoaram os Legret, fazendo todos praticamente se extinguirem. No entanto, a situação se reverteu há 12 anos, quando em Ristia, a capital do reino, diante de sua majestade chamada Rainha Luxua, apareceu uma mulher misteriosa com um bebê nos braços. Ela afirmou que aquele bebê era descendente dos Legret e que ele seria a única luz capaz de salvar o mundo, e por isso deveriam criá-lo, caso contrário toda a humanidade cairia. A rainha não estava muito convencida, mas se o menino realmente fosse um Legret, um futuro perigoso poderia estar se aproximando, então decidiu criá-lo. No entanto, ela não poderia criá-lo publicamente, por isso confiou ele a seus velhos amigos, Lord Gawain e Senhorita Emma. Cian pergunta se sua irmã sabia disso, mas Gawain revela que nunca tiveram coragem de contar a ela. Eles pedem desculpas por terem enganado ele, mas dizem que o criaram como se fosse seu próprio filho. Cian confessa que na verdade já sabia, pois uma vez ouviu uma conversa sobre isso. Mesmo assim, ele diz que não precisam se preocupar, porque mesmo não sendo de sangue, eles sempre continuarão sendo seu pai e sua mãe. A única coisa que ele acha curiosa é porque a rainha o deixou sob os cuidados deles. E Gawain explica que isso aconteceu porque eles são nobres honoríficos. Aqueles que possuem títulos nobiliárquicos são considerados nobres, mas os honoríficos não recebem nenhum título oficial, ou seja, é um cargo especial concedido pessoalmente pela rainha, que garante seu apoio. Por causa da importância desse status, os nobres honoríficos não possuem seus próprios domínios. Por isso, o Duque Balfi deixou uma parte de suas terras sob responsabilidade de Gawain. Cian entende que os nobres honoríficos não se relacionam muito com os outros nobres, eles vivem afastados no campo. Por isso, essa seria a melhor forma de evitar que alguém descobrisse sobre os Legret, e ao mesmo tempo protegê-lo. Grátis fica curioso e comenta que entende que ele seja um Legret e que possa usar magia. Mas o que o intriga é o fato de que, apesar de ser apenas uma criança, ele conhece muitas outras coisas. Cian se pergunta se deveria confessar que na verdade veio de outro mundo e renasceu nele, mas decide não fazer isso e apenas diz que esses conhecimentos estão em sua memória. Ele se desculpa e fala que talvez a mulher que o entregou saiba algo a respeito. Cian faz uma última pergunta ao Duque, querendo saber o que ele deveria ser agora. Balfit responde que provavelmente ele receberá um convite da rainha. Após isso, ele se encontra com Mari. Ela pede que ele segure sua mão e confessa que estava um pouco assustada, pois não se lembra de quase nada, apenas de uma sensação de estar sozinha e presa na escuridão. Mas apesar do isolamento, ela sempre ouvia sua voz e as vozes de sua mãe e de seu pai, e isso lhe deu força para seguir em frente no dia seguinte. Depois disso, eles saem de História e retornam para casa. Após 2 longos anos, todos queriam descansar, pois sabiam que os dias tranquilos em família não durariam muito. Cian entende que as anormalidades físicas de sua irmã indicavam uma doença, provavelmente causada por uma absorção excessiva de energia devido à ameaça noturna ou a uma magia de aprimoramento físico. Para alcançar esse estado, é essencial perceber e controlar a energia mágica interna e o fluxo de energia no corpo. Ele está em busca da cura para a doença da letargia e passou 2 anos observando a energia de monstros e humanos. Agora ele coloca toda essa experiência em prática e é capaz de usar magias que melhoram suas capacidades físicas e uma barreira para todo o corpo, semelhante à que o demônio utilizava. Alguns dias depois, Cian recebe uma carta da rainha. Antes de partir, ele se despede de todos e pede ao pai que proteja sua família. Agradece aos amigos e também a Grax por tudo o que fizeram por ele. Rafina se aproxima bem energética e avisa que ele precisa visitar o reino, pois será recebido a qualquer momento. Enquanto se encosta nele, Rose e sua irmã ficam com ciúmes. Cole lhe deseja sorte e Git também se despede. Quando chega a vez de Rose, ela diz que gostaria de ir com ele, mas reconhece que seria egoísmo. Ele responde que não é tão longe e que voltará quando terminar o que precisa fazer, e Rose diz que vai esperá-lo. A irmã chama ele, e Cian se aproxima para se despedir, dizendo que voltará em breve, mas ela começa a chorar por se sentir sozinha sem ele. Ela se desculpa e fala que vai ficar bem, pois também tentará se recuperar para ir à capital. Depois disso, Cian se despede, e quando abre a porta, ele encontra
encontra cavaleiros alinhados em formação para prestarem homenagem àquele que mais contribuiu para a cura da doença da letargia. Eles dizem que vão ser seus escoltas, e o Capitão Getfall se apresenta, dizendo que é uma honra acompanhá-lo. Rafina entra no carrinho com ele. Antes da partida, sua irmã e seus pais se aproximam e revelam que aquele é seu aniversário de 13 anos, e entregam um colar para que ele não se sinta sozinho e sempre se lembre deles. Eles dizem que escolheram juntos aquele presente. Cian não consegue segurar as lágrimas. Ele coloca o colar e agradece à família pelo presente. Mari diz que tem certeza de que com sua magia, ele poderá salvar muitas pessoas, mas que se as coisas ficarem difíceis, ele deve se lembrar deles, pois sempre estarão com ele. Cian agradece chorando e parte para a capital do reino. Antes disso, ele lança uma esfera de luz para sua irmã, e ela faz o mesmo, enquanto as duas se perdem no céu. E assim o anime chega ao fim. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Um beijo do Rikami Animes!